Chat with everyone. Acho que é isso mesmo. Os anfitriões e palestrantes, é isso mesmo. Isso aí, o pessoal Galera, conseguiu já aberto. escrever. Tá funcionando. Aí, É perfeito, isso aí. perfeito. Vamos lá então, galerinha, uma live especial hoje, dia 17 de julho de 2024, 7 horas da noite aí do Brasil. Aqui estou em Londres, né? Aqui já é 11 horas da noite, para a gente falar sobre um assunto muito, muito legal. Que estou, enfim, super feliz de estar aqui. E hoje acompanhado, né? Acompanhado aí de três amigos, parceiros aí que já está comigo nessa jornada junto com a Axie, né? E vamos lá, o primeiro, o Luiz, né? O Luiz aí é o galã da live hoje, né? É o Capaz. galã da live hoje. O Luiz tem um canal no YouTube, galerinha, muito legal, de qualidade, tá? Depois já já eu mostro para vocês e compartilho os links. Mas o Luiz, bem-vindo, tá? Bem-vindo à nossa live. Obrigado, Obrigado aí por ter obrigado. aceitado o convite. E só para acrescentar, Tiagão, o Luiz, ele é muito parecido com o príncipe escocês, né, meu Que amigo? Que você foi. isso? Rapaz, olha só. Cara, ele tá. Que Não é elogio, isso? hein? Que isso, fala Caramba! dele. É isso Obrigadão. mesmo. Ai, Obrigado eu pelo convite, galera. Obrigado eu. É isso aí. Valeu. Isael também, outro amigo meu, também tem um canal que faz lives ali todos os dias. Um canal também com qualidade, por isso mesmo, né? Que os três aqui têm ótima qualidade, por isso que estão sendo convidados aqui participar comigo hoje. O Israel é da Academia de Traders, tá? Também já posto o link aí para vocês. Mas brigadão, Israel, por participar aí comigo nessa live especial aí sobre a Axie Select hoje. Prazer, Tiagão. Prazer, estamos juntos e vamos elucidar aí bastante coisa para a rapaziada que vai participar com a gente aí. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado. E o Cássius? Cássius, peguei ele aí no meio de uma viagem. O Cássius, entre nós, galera, está aí rodando a Europa, curtindo aí as maravilhas do melhor mundo, o verão, vem na melhor Ô, Tiagão, e se época. parar para perceber direitinho, a gente consegue ver que o Cássio está depressivo, hein, meu amigo? Olha só, não, de passeando pela forma Europa, nenhuma. Ele, passeando Ai, pela ele Europa, hein, tá, Tiagão? Israel, ele tá cansado, meu aproveitando. amigo. Tirei ele das férias meia-noite para fazer essa É, live o hoje. horário, o fuso aqui, eu acho que nós estamos aqui em três fusos diferentes. Então, nós temos o fuso Sim. do Brasil, o fuso do Thiago em Londres e o meu fuso aqui, que eu estou em Paris. Como, Então, aqui olha só, ó, meia-noite, Tiagão, mas olha que chatura, hein, Tiagãozão? Dando um passeio em Paris, que Você tristeza. viu, né? olha Ele tá. só. É Obrigado, isso aí. obrigado, Cássio, por participar aí. O Cássio, galerinha, ele faz parte aí do grupo do FX Game, lá no YouTube também, tá? Já já compartilho o link. É um grupo aí focado em robôs, um grupo bem legal, né? Tem um grande grupo ali no Telegram e tem acompanhado o trabalho deles também há bastante tempo, como o dos outros, do Israel e do Luiz também. Obrigado, tá, Cássio, pelo convite. Desculpa aí tirar no meio das suas férias, mas a Não, vida tá. é essa, meu amigo. Ô, Thiago, eu que agradeço a oportunidade de representar aqui a equipe da FX Game e, junto com os demais colegas aí, tirarmos aqui as dúvidas, debater a respeito do programa Axie Select. Então, agradeço. E não tem Uhum. problema o horário, não. Se precisar avançar na madrugada aqui, estamos juntos. Bora, é isso, é isso. Vamos lá, vamos lá. Legal, galerinha. Vamos lá. Como eu disse, né? Hoje é uma live focada no programa da Axie Select, que vamos falar hoje. E, enfim, tem muitos detalhes, muitas informações bem legais para a gente compartilhar com vocês hoje. Lembrando que quem ficar hoje na live aí até o final vai ter uma notícia muito legal, tá? Para aqueles que já estão no programa ou para aqueles que estão pensando em entrar no programa e ainda nem criaram a conta, independente da sua situação. A gente tem uma notícia aí bem bacana aí para compartilhar com vocês, tá? Obrigadão aí, pessoal, tá dando boa noite aí pelo chat. Tô vendo aí o chat tá bem ativo hoje, hein, Israel? Olha só, você que Bacana, né, gosta aí do O galera? chat pessoal está ativo, animado, é isso Galera, aí. hoje o pessoal tá galera Colombo, chegando no junto. Paraná. Isso aí. Muito bom. que top. Muito bom. É isso aí. E a ideia é essa, É... né, Thiago? É fazer um bate-papo mesmo com a participação do Isso. pessoal aí. Então, é bacana o pessoal tá ativo aí no chat, já vai preparando perguntas, que a ideia nossa aqui é justamente essa, é realmente tirar dúvidas de uma forma tranquila e descontraída aqui, batendo um papo. Exatamente, disse
tudo. Vamos lá, galerinha. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. A gente vai iniciar, então, falando sobre o programa. Vai ser bem bacana. Confirma para mim que tá tudo ok. Acredito eu que sim, né? Vamos lá, então. Bom, vamos lá, galera. Então a gente vai falar hoje sobre a Axelect, tá? Mas antes da gente falar sobre a Axelect, vamos focar então, primeiro, da onde vem a Axelect, né? A Axelect não é uma empresa, e sim um dos serviços, né, que a Axie oferece. E a Axie em si, galera, um, ahn, é um, desculpa, tô andando aqui, acredito eu que tá dividindo a tela certo, né? Sim, Beleza. sim, estamos. Tá É, perfeito, tá perfeito. Perfeito. Então a Axie, galera, é um grupo, tá, premiado de corretoras, tá, que, né, se tornou uma só, que é a Axie hoje, tá, que fornece serviços aí de operação entre Forex, commodities, índices, ações, cripto, tokens, a lista é gigantesca. Então é uma corretora, tá? Hoje a Axie trabalha dentro de mais de 100 países ao redor do mundo, é onde a gente tem pessoas que estão operando com a gente hoje, tá? E falando sobre números, tá? Uma corretora aí que tem 9 escritórios ao redor do mundo, sendo a Austrália nossa sede, tá? Incluindo aqui na lista, não está aparecendo, mas temos também já um escritório no Uruguai e algumas outras novidades aí em breve também para ser anunciados, tá? Então, uma corretora que é super confiável, no sentido de ter várias licenças, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Ou até mesmo aqui nessa próxima slide, tá? Daí tá a lista de todas as licenças que a Axie tem hoje. Só para vocês terem noção, né? O volume operado em apenas 2023 chegou a 1,70 trilhões de dólares. Então, se a gente olhar no volume apenas, a Axie está no top 3 das corretoras mundiais hoje. Então, né, é uma marca e uma corretora muito grande. Ok? E já tivemos aí mais de 30 prêmios, né, dentro da indústria e, como eu disse, milhares de traders pelo mundo, onde conta em mais de 100 países, tá? Para demonstrar um pouquinho do tamanho da Axie, tá? A Axie hoje é uma das patrocinadoras do Manchester City, né? Um dos maiores times de futebol hoje aí ao redor do mundo. Também temos patrocínio com o Sport Clube de Bahia e também temos aí o patrocínio com o Girona Futebol Clube também, time espanhol, para demonstrar o tamanho aí da Axie, né? São patrocínios pesados, né? Isso, e também, né, para conseguir patrocínios como esse, não é apenas pagar um valor, é passado por toda uma vistoria, uma pesquisa, né? Times como esses não querem queimar o seu nome, né? Então, por isso, a Axie, além de pagar um valor muito alto, como todos aqui devem imaginar, também foi uma das escolhidas aí para, eh, para patrocinar esses times aí que temos, tá? Ah, e aí, galerinha, basicamente, tá? Falando aqui sobre a Axie, tá? Já entrando agora no volume, então a gente entendeu agora, até agora, que a Axie é parte de um programa da Axie, né? Então a Axie Select é um programa exclusivo de alocação de capital que foi projetado especificamente para ajudar a ter o sucesso como trader profissional, tá? Eu marquei aqui, inclusive, as palavras-chave aqui, Cássius, Luiz, Isael, né? Que eu acho que todos que pensam em talvez viver no mercado hoje buscam, né? Virar um trader profissional. Tiagão, cara, eu vejo a Axie Select como algo muito mais profundo. Eu vejo literalmente, acredito que os meus colegas aí também, Uhum. como literalmente um plano de carreira. Ao longo da nossa live, né, eu tenho certeza que será essa a conclusão dessa pessoa, desse amigo, dessa amiga, trader que está nos acompanhando. É um plano de carreira, porque é muito completo. Isso é verdade. E, né, e é um programa, tá, galera, de financiamento, onde você pode chegar até US$ 1 milhão. E vocês vão ver, tá, que as metas que a Axis em si tem são metas justas, tá, para os traders, algo que
na indústria hoje a gente não vê muito essa palavra sendo aplicada, né? Justo por aí, mas é um programa justo e a gente vai mostrar com fatos e números o porquê a gente acha isso, tá? E também é um programa que foi desenhado para que seja para nossos clientes, tá? Para aqueles que vão participar do programa, algo longo prazo. Essa palavra também é muito chave, tá? Né, curto prazo, né, Cássio? Existem pessoas que gostam de apostas, né? Existem pessoas que gostam de brincar com o seu próprio capital, tem pessoas que talvez não investem, né, o tempo necessário ali na parte de educação, mas longo prazo é diferente, concorda? Eu concordo plenamente, Thiago. E quando você começou a falar sobre o que é o Axe Select, eu pensei justamente o contrário, o que o Axe Select não é. E foi Uhum, essa pergunta que eu tive que responder, principalmente para muitos VIPs que me perguntaram sobre o Axe, porque o pessoal vem com a mentalidade de mesa proprietária. Então, foi a primeira coisa que eu falei. O Axe Select não é mesa proprietária. Então, assim, eu nem me refiro ao programa Axe Select como sendo um programa de PropFin de mesa proprietária, de tão diferente que ele é, e é justamente nessas diferenças que nós vamos debater aqui e apresentar. Então, quando eu penso no Axe Select, eu já penso o que ele não é. Ele não é um programa de mesa proprietária, um desafio de mesa, e nós vamos mostrar essas diferenças aqui. exatamente, galera, isso mesmo. E aí, né, para falar um pouco mais sobre o programa, para resumir, né, fornecemos um financiamento a todas as ferramentas necessárias para que os traders tenham sucesso. Em outras palavras, estamos dando aos traders a vantagem que eles precisam para ter sucesso, tá? Então, a Axie foi desenhado, galera, para que as pessoas entram dentro do programa e permaneçam no programa no longo prazo, tá? Então, ao contrário, né, e a gente já vai entrar nesse assunto, né, sobre o que as mesas proprietárias querem, né, por aí, ao contrário disso, a Axie, na verdade, quer que você entre e permaneça longo prazo, tá? Isso é muito diferente e mostra a intenção que nós temos enquanto a esse programa, tá? É igual o Após... Israel falou também, é o plano de Opa. carreira, né? É Sim. longo Uhum. prazo, né? É longo Ô, prazo ô, ô, pelo plano de carreira. Tiagão, e eu preciso complementar o que o Cássio falou. É, o que a Axie não é? A Axie Select não é. A Axie Select não é uma empresa de avaliação. Porque, Uhum. na verdade, isso que se tem como mesa proprietária, Cássius, não é verdade, meu amigo? São empresas de avaliação onde o objetivo é a cada vez mais criar regras para fazer com que o Isso. trader venha se precipitar, reprovar, a fim de que ele venha pagar uma outra matrícula. Porque, na verdade, são empresas que lucram com matrículas e não tem como objetivo, como o Thiago colocou aí, fazer com que aquele operador de mercado fique ali no longo prazo, porque eles querem Justamente. lucro com matrículas. O modelo de negócio, o Israel, é totalmente diferente. Então, a forma como o Axe Select ele é apresentado, a forma como funciona o programa, e nós vamos discutir isso aqui hoje, eu tenho certeza que todos ao final aqui vão entender que é algo totalmente diferente. Por isso que eu puxei a pergunta: o que não é o Axe Select? O Axe Select, quando nós finalizarmos aqui, todos vão entender que não tem nada a ver com esse modelo de negócio que nós já conhecemos aí, que é um modelo de negócio que eu particularmente não gosto, que é onde você paga uma inscrição e você, eu costumo falar que vira inimigo da corretora, da própria firma. Por quê? Porque se ela ganha na inscrição, ela quer te reprovar para que você venha fazer uma nova inscrição. Então, a partir do momento que você está, que o modelo de negócio é baseado na reprovação, o sucesso do modelo de negócio é baseado na reprovação, então você se torna ali como um rival da corretora. E essa é a principal diferença, e eu tenho certeza que quem acompanhar aqui, ficar até o final, vai responder essa pergunta também claramente: o que não é o Axe Select. O Axe não tem nada a ver com o que a gente já conhece aí das maiorias de prop firms. O Cássio, e é um embate, né, do Terrível. trader e é um embate do trader contra a própria firme, com a empresa de avaliação, é uma guerra perdida, né? É uma Não, guerra perdida. é perdida porque no longo prazo não existe sobrevida. Você pode se desgastar, você vai gastar tempo ali para conseguir vencer o desafio. Uma pequena porcentagem vence o desafio, porque eles precisam dessa porcentagem para poder fazer propaganda, para poder buscarem outros traders para estar continuando pagando, mas no longo prazo a gente tem ciência que não tem vida longa. Então, o que acontece? Em algum momento você vai cair. Eu já tive experiências com VIPs nossos, e nós temos ferramentas automatizadas que ajudam na gestão de desafios, ou até da própria conta live de próprio firme, em que, por conta de derrapagem de 1%,
do valor. Nossa, Isso não é normal. Então, você projeta uma ferramenta automatizada para fechar o trade dentro de um percentual, para não bater aquele percentual, para perder o desafio, vem a própria firme, não, fala, você não vai fechar agora, não. E o equipamento mandando a mensagem para fechar a ordem e o mercado andando e só vai fechar quando você vai eliminado. Então, isso fica claro para quem está utilizando que você não tem ali um parceiro, você tem um inimigo, e é esse modelo de negócio que eu acredito que está furado, é um modelo de negócio ultrapassado e que aqui no Axelec a gente está apresentando algo totalmente diferente. Só para explanou literalmente que é uma guerra É perdida. uma guerra perdida. Só para complementar o que o pessoal falou, eu trago muito para os meus alunos que a Axie em si, porque assim, mesa proprietária está no hype hoje, né? Então, Sim. se fala muito sobre mesas proprietárias. E a Axie, além dela desenhar esse plano de carreira em si, eu falo para eles que é um financiamento ao trader por meritocracia, né? Então, assim, se você tá ali é porque você conseguiu atingir os objetivos. Você não pagou nada por isso e você chegou nessa estrutura por meritocracia. Você mereceu porque você atingiu uma pontuação X, você conseguiu chegar nisso, nisso, nisso. E se você continuar assim, você tem o plano de carreira que pode chegar até a $1 milhão aí, né? Ô Luiz, você falando aí, o Diego colocou lá no chat assim, ó, resumindo, não tem nada a ver com a Atom. Tem outra coisa. O Cassius falou da derrapagem, né? E o Regis colocou lá, eu tomei uma de 2,5. O Aí, Cassius, esse aqui Nossa. pagou, Não, já foi. esse aqui pagou mais caro, acabou. 2,5 não tem lógica isso, não tem. Então você percebe que tem alguma coisa ali que não é normal. E outra coisa, pessoal, que eu quero, com certeza vamos discutir ao longo da live, mas tem um caráter interessantíssimo no programa Axelec que eu gosto muito, que é a parte educacional do trader. Então, a partir do momento que você entra num programa em que você está sendo avaliado, é como se tivesse alguém te observando. Então, você ali já muda o seu comportamento. Eu não sei se com vocês acontece isso. Se eu tenho ciência que eu preciso cumprir algumas métricas, isso é benéfico para o trader. Não são métricas para reprovar, mas são métricas para melhorar o trader na sua gestão, principalmente. Então, tem um caráter educacional aí que eu acho fantástico também, e para isso a Axie tem o portal, e aí nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso também. Cássio, pelo jeito a gente não vai deixar o Tiagão falar, porque não, nós roubamos isso que você... a fala. Tiagão, Roubaram meu me lugar, perdoe. pô. Ô, Tiagão, me perdoe, Acabou. porque Vamos lá, Luiz, vamos lá fazer outra live lá, Luiz. Vamos lá, vamos. O que o Cássio colocou aqui, o que o Cássio colocou aí, né, falando a respeito do quanto esse projeto é benéfico. Sim. Ô, Cássio, eu particularmente me apaixonei pela Axie, consequentemente pelo Axelect, porque o que acontece? O sistema de avaliação após 20 operações, isso é o que traz o trader para o eixo. Justo. Porque a avaliação não é feita com base no resultado de uma única operação, mas sim na performance ao longo de uma série de operações. E é isso que reforça a importância do trader se avaliar continuamente e, consequentemente, ser avaliado pela corretora, pelo plano, de forma consistente. Israel, eu considero que só por esse caráter educacional e só por fazer parte da plataforma e receber o feedback ali das métricas do seu trade, da forma como você está operando, se isso está sendo visto dentro dos critérios de consistência, de risco. Então, só por isso já vale a pena. Eu gosto muito de MQL5, eu gosto muito de MyFXBook, e as informações que eu tenho ali dentro da plataforma são as mesmas. Então, só por isso, quem tem uma conta e ainda não participa do Axelect, já valeria a pena participar, porque ele vai avaliar o trader dele ali, e isso é benéfico, porque está dentro desse caráter educacional, porque todos nós estamos aprendendo todo dia. Todos nós estamos aqui diariamente buscando a Dona Constância. Dona Constância, eu estou sempre correndo atrás dela. Então, é importante esse caráter educacional, e só por isso já valeria a pena ali a participação do Axelect. Verdade. Tiagão, eu só falo agora quando você me chamar, meu amigo. Não, porque fica tão é bacana. isso aí. Eu falei que seria bacana. podcast. Eu falei pra galera, eu avisei. Eu ainda gostei de usar essa palavra pra galera já ter uma noção como seria, entendeu? O Ailton, E outra coisa, galera. O Ailton tá perguntando lá.
Como Uhum. funciona a pontuação, Ed? Nós vamos falar logo mais, né, Tiagão? Isso, já já a gente vai falar sobre isso. E galera, não, por favor, eu só peço que ainda não faça, não vá lá no site da Axie, faça seu cadastro ainda. Eu já já vou postar um link aqui no chat para vocês que vocês podem usar, tá? Aí vocês vão ter eu como seu gerente aqui dentro da Axie, tá bom? Então a gente vai ter essa conexão melhor. Se você fazer uma conta agora, vai para um outro gerente, tá? E enfim, eu garanto que meu atendimento vai ser bacana e, né, com certeza você já deu essa olhada aqui na Axelete comigo, então eu já vou saber exatamente o que é necessário aí e tirar todas as suas outras dúvidas, tá bom? Mas para retornar, galerinha, sobre a Select, tá? Após você entrar nele, e a gente já já vai falar os requisitos e tudo mais, mas só para vocês entenderem como funciona o sistema, tá? É que quando você entra no programa da Select, uma segunda conta é criada, tá? E essa segunda conta é um espelho da sua própria conta pessoal. Então, tudo que você fazer na sua conta pessoal vai ser copiado exatamente igual na conta de alocação. Lógico que a única coisa que será diferente neste caso é o tamanho das posições que já já a gente vai entrar em detalhes, tá? Mas só para vocês entenderem como funciona. Então é como se você estivesse realmente operando na sua conta pessoal ali em qualquer corretora, né? Uma conta pessoal sua com seu capital. Porém, dentro da Axelect, uma outra conta é conectada. É um espelho da sua conta pessoal. Então, tudo que você fazer na sua será copiada para aquela. E talvez sua pergunta seja, tá, o que que tem? Para que eu queria uma conta copiada da minha? É porque no programa da Axelect, a razão por você querer entrar, obviamente, é por querer uma porcentagem dos lucros feitos nessa segunda conta também. Então você vai continuar tendo os seus lucros normais na sua conta pessoal e 100% dos lucros serão seus, tá? Mas também você estando no programa da Select, dependendo da fase que você está, você tem uma porcentagem desses lucros, tá? E obviamente, né, a gente está falando de contas ali, já já vou mostrar a tabela para vocês, mas vocês vão ver ali que, né, a gente está falando ali para iniciar, né? São contas 10 vezes maiores que uma conta caso você deposite o valor mínimo, então são contas bem maiores, né, que podem ser, e por isso, então, o seu capital e os seus lucros podem, obviamente, com o tempo crescer por causa disso, tá? Então, essa segunda conta a gente chama de conta de alocação, a sua conta pessoal dentro da Axelect é, é conta Axis Select, tá? Só para não ficar confuso daqui a pouco, tá? E é assim que funciona, acho que deixei bem claro, né? A Axis Select até hoje, galera, os números aqui mostram muita coisa, né? A gente tem aí, né, 11 mil traders, né, no programa da Axis Select. A gente tem, já fizemos o pagamento total até hoje, tá? A gente tá falando de um programa, galera, Axis Select, né? Eu acho que até esqueci de mencionar isso, mas a Axis Select foi criada basicamente há um ano, tá? 12 meses, tá? Então, é um programa que ainda é bem considerado muito novo, né, no mercado e tudo mais, e somente nesse primeiro ano, tá, onde as pessoas estão se acostumando ainda com as ideias, a gente já fez aí um pagamento total de 4.995 mil dólares aí até hoje, tá? Então, realmente, tem muita gente fazendo um belo capital, tá? E, enfim, acho que é bem interessante anotar isso, tá? E aqui estão eh, alguns benefícios. Na verdade, Cássio, você quer falar sobre isso aqui? Por que os traders podem entrar, né? Ou deveriam entrar na Axie Select, melhor dizendo? Bom, Thiago, eu tenho, na verdade, dois públicos, né? Eu já falei aqui, o pessoal de conta, que já tem conta. Então, se você já tem conta na Axelect, eu creio que vale a pena você entrar sim. Já olha a sua pontuação lá. Então, você já é cliente Axis. Já falando aqui dos requisitos, inclusive. Então, se você já é cliente da Axis e possui conta, então já olha lá a sua pontuação ED e já verifica o teu saldo, já coloca ali o saldo de $500 no Axis Select. Por quê? É 100% gratuito. É a primeira coisa. Eu acho que esse é o grande diferencial e aqui começa todo o modelo de negócio do sucesso do Axis Select. A partir do momento que você tirou ali o critério inscrição, foi aquilo que o Israel falou. O modelo de negócio já não fornece, já não dá lucro em cima da inscrição. Então, você já não é inimigo da corretora. Então, a primeira coisa é você já não ter inscrição, é a primeira vantagem. Uhum. E poder ter o seu capital alavancado. Você vê aqui, que até 90% de uma conta que pode chegar até $1 milhão. Então, assim, eu só vejo vantagem
na participação. Quem já tem conta, é só ali ver a pontuação ED, e se você ainda não tem conta na Axie, o próximo passo é o quê? Abrir conta, e o Thiago vai divulgar o link aí, já abrir conta, fazer ali as suas operações iniciais, conseguir a sua pontuação mínima, e essa pontuação, pessoal, eu vou falar por experiência própria, talvez eu seja o mais novo aqui a estar operando dentro do Axie Select. Eu, por conta de uma demanda dos nossos VIPs, sempre perguntando pela Axie, eu não conhecia o programa e vinha conhecer, fiz um contato e fui atendido, muito bem atendido pelo Thiago Duarte, e me interessei em conhecer o programa. Então, eu estive há pouco mais de 30, 40 dias na mesma situação que muitos estão aqui, querendo entender o que é esse Axie Select. Então, eu estive exatamente nessa mesma situação sua. Então, primeira coisa, abrir a conta. Pessoal, e foi muito tranquilo abrir essa conta. Foi uma verificação de documentos, foi feita de maneira rápida, o retorno foi muito rápido, então eu fiz essa verificação, e é uma verificação normal que qualquer corretora faz para você virar cliente. E outra coisa que é importante falar, depósito via Pix. Eu até mostrei, eu fiz o vídeo fazendo o depósito e depois já tive feedback de pessoas também que dizem que o saque também via Pix. Como eu iniciei, então não fiz saque, só fiz depósito. Então, depósito e saque via Pix muito rápido. E isso, para nós brasileiros, faz uma diferença muito grande você ter esse depósito, esse saque via Pix. Então, é um diferencial da corretora também. Então, eu só vejo vantagens, Thiago. Para quem já é cliente da Axie, vale muito a pena abrir ali a sua conta Axie Select. Para quem não é cliente ainda da corretora Axie, vir a ser cliente e também participar do Axie Select. Uhum, verdade. Luiz, e Israel, vocês já fizeram um saque? Porque depósito, eu acho que qualquer Sim, corretora já fala fiz mil saque. coisas, né? sim, E tranquilo. como foram, os saques de vocês foram rápidos, né? Muito rápido. O primeiro saque, eu acho que são 2 dias úteis, depois os próximos São instantâneo, assim, é ba- coisa de 1 hora, 2 horas já cai. Isso. Exatamente. Só Não o é, primeiro que eu acho que eles pedem 2 dias, alguma coisa assim, tá? isso. Não é nem Isso. na rolagem de um dia para o outro. Em Não, 2 horas Uhum. tá na conta. Isso. exato. A primeira sempre vai demorar um pouquinho mais, galera, pela questão de que a gente tem que garantir que esse dinheiro está voltando para a mesma pessoa, tá? Porque imagina só se isso não fosse o caso, o que a Axie praticamente estaria fazendo seria lavagem de dinheiro, né? Então, a gente tem que ter confirmação absoluta que o dinheiro está voltando para né, quem é o dono da conta, né? A mesma E titularidade, né? exatamente, e tudo mais. Então, por isso que demora mais, porém, após o primeiro, é sempre basicamente no mesmo dia, tá? Respondendo algumas perguntas bem rápidas aqui, Joelby perguntou quando teremos o MT5 na Axie? Joelby, está marcado para setembro, tá? Setembro teremos o MT5, os clientes terão a opção de escolher se quer permanecer no MT4 ou quer mudar para o MT5, tá bom? E depois, eu não vou dar data, porque nem eu sei ainda, mas tem o projeto aonde o que queremos fazer no futuro é onde as pessoas vão ter tipo um login para qualquer plataforma. Então, se um dia ela quer estar no MT5, no outro dia ela quer estar em outras que talvez no futuro serão anunciadas, vai poder fazer isso, tá? Não vai precisar fazer aquela escolha inicial e depois permanecer com essa escolha depois, tá? Será um login para todas as plataformas, mas isso ainda não tem dia, só que para o MT5 é para setembro, tá? É, Leonardo perguntando, e quem já tem conta? Não tem problema, se você já tem conta, você pode ainda participar da Axie Select, não tem problema algum. Se você ainda não tem conta também, não tem problema, galera. A novidade que a gente vai ter é válida para ambos, tá? É, Eu acho que é só isso de perguntas básicas. Aceitam residentes dos Estados Unidos? Não, Jéssica. Estados Unidos é um dos países que nós não aceitamos clientes hoje, tá? Vamos lá, continuando, indo para a tabela talvez mais importante de todas, tá? E lembrando, tá, galera, para participar da Axie Select, o valor mínimo é de $500, tá? A gente já vai entrar isso em detalhes, mas enfim, está aqui na tabela, tá? A tabela é bem simples, tá bom? Onde a gente mostra aqui cada fase que existe dentro do programa da Axie Select, começando por semente, incubação, aceleração, Pro 500 e Pro M, tá? E dependente do capital que você tem, todos os clientes têm que iniciar a partir da fase semente, tá? E, e a gente só tem alguns requisitos aqui básicos para passar de fase. Luiz, você quer mencionar alguns deles que os clientes precisam fazer para passar de fase? Pode ser. Antes de mencionar sobre esses requisitos, eu acho que assim, uma coisa é fato, né? As pessoas perguntam por que estar numa mesa proprietária, né? Que não é o Casax, mas esse financiamento, né? Uhum, A conta é simples. Primeiro que não tem custo. Primeiro que você operaria sua conta de qualquer maneira, por
$500, você faria um depósito inicial, por exemplo, que é onde você se qualifica ali para o semente, tá? Que é esse primeiro plano. E a outra questão é a seguinte: você vai se auto-alavancar, a Axie vai te alavancar. Você está operando o seu próprio capital. Não faz o menor sentido você operar o seu próprio capital e não deixar a Axie te alavancar. Por exemplo, nesse sentido aqui, ó, o saldo inicial são $500, tá? Tô rabiscando a tela aí, tá aparecendo? Ou Oi? não? Tá Eu aparecendo. rabisquei a Tá tela e sim, apareceu, né? Luiz, Beleza. tá Pô, sim. Legal, ué, legal. como que você fez isso no É, porque computador, aí como... cara? Foi hackeado aqui, pô. É que a nossa sala ao vivo é no Zoom, então o Zoom a gente. Pô, eu Ele nem já sabia domina, disso. Depois você me ensina isso. Depois eu te ensino, depois eu te ensino. Legal, legal. O financiamento aqui nesse pacote inicial aqui, tá? Não tem custo nenhum. Você vai estar com $5.000 alavancado. Então, por exemplo, quando você passa para incubação, você tem que ter $1.000. Você está operando seu próprio capital. Por exemplo, você está lá fazendo 5, 10% ao mês, vamos supor. Isso é a minha opinião, tá, galera? É, eu levo algo dentro da nossa comunidade que é o seguinte: essa questão de fazer 200, 300, 400% ao mês, eu acho um pouco absurdo e também questão de você não ter consistência. Agora, lógico que a gente não pode comparar isso com renda fixa, até pode comparar com renda variável, mas, cara, 5%, 10, 15 ali, você já está fazendo uma porcentagem extraordinária do seu capital no mês. Então, aqui, a Axie põe uma meta de lucro para você passar de plano de 5%. É um capital, uma porcentagem interessante, não é extremamente alta e é possível. Quando a gente compara, por exemplo, com uma das maiores mesas FTMO, a primeira fase da avaliação são 10%, já é o dobro. E primeiro, você tem que pagar por isso, né? Aqui você não está pagando. E quando você está lá com $1.000, operando seus $1.000, fazendo lá seus 5, 6, 10%, você está alavancado em $20.000. Ou seja, você está fazendo 10% dos seus 1.000, mais 10% dos 20.000. O que se nessa primeira fase você vai ter um repasse de 40. Por que não? Essa é a grande questão. Ah, Luiz, se eu perder esses $20.000 aí, que são o drawdown máximo aceitado aqui, né? Ó, são 10%. Eu vou ter que pagar essa conta? Não, galera. É da Axie. Então, assim, o capital que você está operando é o 1.000, é o padrão. Você iria operar esse capital de qualquer maneira. Por que não estar alavancado? Essa é a grande questão. Não faz o menor sentido você não participar da Axie Celeste. Ah, vou operar minha conta Pro lá sem estar na Axie Celeste. Beleza. Na minha cabeça não faz sentido você não estar aplicado no plano, tá? E aí você tem as fases, por exemplo, esse plano semente aqui, né? Vou dar um spoilerzinho, talvez vai ter uma surpresa aí no final da live, tá? Para vocês, então fiquem para vocês entenderem e saber como é que participa disso. Você vai ter o financiamento máximo de $5.000, tá? O que você precisa fazer aqui? Você tem que operar pelo menos 30 dias e fazer a meta de 5% desse capital, tá? Opera o seu e faz 5% dele. Ele vai replicar aqui, bateu a meta. Logo você vai para a incubação. Aí você precisa fazer os mesmos 5% e operar durante 60 dias. Se você fizer antes, tá? Você continua operando. Você tem que pelo menos bater mínimo de 60 dias. Só que aqui você já está recebendo um repasse de 40%. Tá? Então, sei lá, deixa eu pegar a calculadora aqui só para a gente fazer rapidinho. Então, vamos supor que você fez lá 5%, tá? Dos nossos 20.000, tá? Você vai ter ali, então, $1.000. O repasse de 40, você vai ter $400 a mais na sua conta, entendeu? Cara, seriam 40% do capital que você tem aqui ó, inicial. É muita coisa. E sem risco. Esse é o melhor, sem risco nenhum, entendeu? Depois você vai evoluir nos planos. Bateu essa meta? Legal, vai para aceleração. Você tem que ter 2.000 iniciais e o seu repasse vai aumentando. Repara. O que é importante aqui, depois o pessoal vai falar, da pontuação RED, né? Da pontuação RED. Então, você tem que ter um mínimo dessa pontuação. Galera, não é difícil. Hoje a minha pontuação é de 89, tá? Então, assim, e eu opero super tranquilo, todo mundo que tá aqui da comunidade sabe o jeito que eu opero. Não sou aquele trader que abre muitas operações, eu abro 2, 3 operações no máximo no dia, olha lá. Então, assim, é super tranquilo de pegar a pontuação, tá? Lógico que tem um conjunto, o pessoal vai explicar sobre isso. Enfim, em resumo, aonde você pode chegar? Isso aqui que a gente está desenhando, eu estou rabiscando na tela, é o plano de carreira, onde nenhuma mesa tem. A mesa, como é que ela funciona normalmente? Você compra o plano, você tem fase 1, fase 2, você precisa, tá operando demo ali, você vai precisar passar nessas duas fases para depois começar a sacar.
entendeu? Aqui não, aqui tá valendo já na hora. Você não precisa fazer essa avaliação, tá? A avaliação, ela tá aqui, que são esses 30 dias, tá? Mas espere até o final aí que vocês vão entender o que eu tô falando. Enfim, aonde você pode chegar? Você pode chegar com $1 milhão, tá? Você precisa apenas de $4.000 na conta para estar operando. Isso aqui é o plano de carreira. E repara, o repasse vai aumentando. Ou seja, se você está operando alavancado com $1 milhão, galera, você precisa só de $4.000. Isso aqui dá para você viver de trade de maneira assim, extremamente tranquila. Né? Aqui. Vive igual o Cassius. É, pela Europa. É isso que eu ia exatamente. falar. O Thiagão, ele. É isso que eu ia falar. É o momento de. É isso mesmo. É o momento do Cássio. Legal, né? Ô, Luiz, eu gostei muito do que você falou aí, porque é uma das vantagens que eu vejo também, que é o quê? O trader operar o próprio capital. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o capital que estava numa outra corretora, o que eu já vinha fazendo na minha conta em outra corretora, eu levei e estou participando do programa do Axie Electric. Então, eu não estou fazendo nada diferente. Talvez o que eu esteja fazendo diferente agora é sendo mais cuidadoso, mais cauteloso e participando desse aprendizado, o que é importante. Então, eu já tenho ali o benefício do aprendizado do programa. Mas eu estou operando o meu próprio capital. E é importante o pessoal entender o seguinte: o lucro que você faz na sua conta com o seu capital, esse lucro é seu, e você vai ter a sua conta espelhada numa conta alavancada, que é um outro lucro que ao final do mês vai ser incorporado à sua conta. Então você está ganhando em dois momentos. Você está ganhando na sua conta normal, com o seu trade normal, com o seu lucro, e também na conta espelhada. Então é o que o Luiz falou, e ele falou uma coisa interessante: não faz sentido não participar. Não faz sentido você não querer participar de um programa desse, porque, não, eu tenho que ter na conta $500. Poxa, quantos aqui da audiência, ou quantos que nós conhecemos, que já gastaram muito mais do que esses $500 pagando inscrição em desafio de mesa, e sendo reprovado, e pagando outra inscrição, e sendo reprovado. Então, nesse caso, não. Você está operando o seu próprio capital. E outra coisa interessante, que eu vi que tinha uma pergunta nesse sentido, é a questão do aporte. Então, sim, nesse primeiro momento, $500 ali para iniciar no Axie Electric, é seu capital. Quando você mudar do semente para incubação, você precisa ter um saldo de $1.000. Aí sim você precisa fazer um aporte. Então, você provavelmente fez um lucro ali na seed e você vai precisar completar. Na minha visão, esse é o único momento que você vai precisar fazer um aporte. E um aporte de $500 para chegar ao 1.000, porque depois você pode, com os próprios lucros da conta alavancada, aumentando o seu saldo, e daqui a pouco você tem aí o valor de $2.000. Assim, a gente não pode ver esse aporte como um pagamento. O Não, dinheiro é seu, não, você o pode dinheiro é fazer esse seu, saque a sim. qualquer É um momento. É uma investimento poupança, também, né? é um investimento, Isso. justamente. Exatamente. E Então, assim, você está operando, relativamente, você está alavancando a sua própria conta e alavancando a conta da Axelet, né? Então você está alavancando duas contas, consequentemente, você tem uma probabilidade de ganhar mais. Exatamente. potencializando os ganhos, com certeza. E um percentual para passar de uma fase para outra extremamente justo, 5%, hein, Luiz? Justíssimo, É. justíssimo, 5%. exatamente. E uma perda do dobro, né? Menos 10%. Então dá bastante espaço à pessoa a realmente, mesmo que passe por alguns dias difíceis, né? Ainda tenha bastante espaço para se recuperar e voltar nos trilhos e continuar o seu. Tiagão, se você permitir mais tarde, no momento que você permitir, eu gostaria de responder aquela pergunta do Itamar, que ele diz assim, ó, como é a pontuação, Ed, né? Para ele aguardar um pouquinho que a gente vai chegar lá. Isso, já já a gente Posso chega aí. só fazer um adendo, então, para a gente finalizar esse Claro. assunto? Bora. Só para entender, assim, se a gente pensar, o nosso ganho, tá? Com a conta da Axie é muito maior que a porcentagem que a gente ganha aqui, na conta real nossa. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tô lá fazendo, sei lá, $50 por mês na minha conta de $500, por exemplo. Vamos trazer a realidade. Cara, eu vou viver com isso? Não vou. Não vou. Não. Vou pagar uma conta ou outra, mas assim, viver de trade você não vai. Agora, a Axie está te alavancando. Aí você começa a fazer $400, $500. Cara, já é um extra que paga às vezes um aluguel. Aí você passou de plano. Aí você já está fazendo $1.000, $2.000. Já é às vezes maior que seu salário. E isso Então, você assim, está falando da Não, conta 2.000 da tem que chamar a conta gente para um Axie, da churrasco, conta né? da Axie, né? $2.000 é um churrascão. Não, E assim, vamos o ser melhor de sincero. tudo, assim, o plano de carreira, vamos falar que você chegou ali no Pro 500 Pro M. Cara, você precisa de 22, $23 mil
para operar US$ 1 milhão. Então, assim, você está falando de fazer uma média ali de $50 mil por mês, de maneira extremamente conservadora, com apenas R$ 22 mil na conta. Entendeu? Ô Luiz, eu vou falar da minha principal dúvida. Quando eu comecei a olhar o programa, o Axelect, e avaliar, porque assim, a gente já tinha experiência e experiências frustrantes aí com as mesas proprietárias. A mesa que fechou, quando a mesa fechou, estava lá com 2, 3 desafios em andamento, perdi. Até hoje eu não sei nem para quem eu mando e-mail cobrando a minha inscrição. Já até Então, imagino que mesa. Então, assim, quando me apresentaram o programa Axelect, e quando eu vi que não tinha inscrição, eu logo entrei em contato com o Thiago e eu fiz a seguinte pergunta: poxa, se não tem inscrição, como esse programa ele é sustentável? Porque assim, você quer entender o programa para saber se ele tem sobrevida, se ele é sustentável, Claro. porque isso é relativo a pagar, e é o grande gargalo aí, é você conseguir receber desses programas de mesa proprietária. Então, eu já vim com esse foco. Falei, poxa, se não é na inscrição, da onde vem o lucro e de onde o programa é sustentável? E aí, o Thiago esclareceu essa dúvida, e eu quero esclarecer aqui também, que pode ser a dúvida de outros que estejam acompanhando. O programa Axelect ele é tão diferenciado dos programas de mesa proprietária que quando você tem a sua conta espelhada em uma conta alavancada, essa conta é de capital real. Então, quando você entende isso, que o trade que você está fazendo na sua conta particular, na sua conta própria, ele está sendo espelhado numa conta com capital real, e esse capital da corretora Axie, e o lucro que está sendo produzido ali é um lucro real, é dinheiro de verdade, e só parte desse dinheiro está sendo repassado ao trader, você entende que o programa é lucrativo para o trader e é lucrativo para a corretora. Porque, olha só, vamos pegar aqui na fase de incubação. Na fase de incubação, você pode ter o seu capital alavancado em até $20 mil, se você tiver com $2 mil ali de saldo. Então, vai multiplicar por 10. Você vai fazer o seu trade normal, vai ser espelhado nessa conta de $20 mil, e o lucro que você fizer, digamos que você fez 5%, ele vai ser dividido, você vai receber 40% desse lucro, 60% vai para a Axie. Então, o que você entende quando você percebe esse modelo de negócio? Que a corretora agora virou sua amiga. Por quê? Porque se você for um trader consistente, você vai dar lucro para a corretora. Ela quer que você gere lucro, né, Cássio? Ela quer que você gere lucro, justamente. Então, assim, o programa, ele se torna sustentável, e aí o pessoal fala, eu recebo, assim, eu fico vendo o feedback de algumas pessoas, a pessoa se surpreende com a velocidade que o programa Axelect paga, porque eles estão tão acostumados, infelizmente, em não receber, quando chegar na hora do pagamento, ficar naquele suspense, será que vai pagar, será que vai pagar? Que quando participa do programa e recebe ali a sua participação nos lucros, fica muitas vezes sem entender. Mas agora entenda, o capital que você vai operar ou o capital que você está operando é um capital real. O lucro que você está fazendo, parte dele vem para você e a outra parte fica com a corretora. Então, você não é mais um inimigo, você é um parceiro, um sócio ali da corretora. Agora, aí as pessoas perguntam, então se é capital real, a Axie está arriscando? Sim, aí por isso você tem aqui o valor o percentual de rebaixamento. Quando bater, esse é o risco da Axie. Então, esse risco ela cobre como? Ela cobre com esse lucro que ela está ali obtendo dos outros traders. Então, digamos, na fase de aceleração, que é 50%, meio a meio, metade vai para o trader, metade vai para a corretora, essa metade da corretora, ela cobre essa perda. E quando o trader bate esse menos 10% de rebaixamento, a conta trava. Então, ele não vai conseguir avançar nesse rebaixamento. Ele pode até avançar no rebaixamento da conta pessoal dele, do capital dele, porque ele insistiu no trader, ele está vendo ali a coisa acontecer e não estancou aquela sangria. Esse aí é o famoso trader religioso. Ele vai rezando que o mercado volte. A faca está caindo e ele está segurando ali, não tem como. Mas na conta de alavancada, você já vai ter ali o stop, você já vai parar com 10%. Então, o risco da corretora é esse. Então, a partir do momento, e é isso que eu falo para todos que estão aqui com dúvida, a partir do momento que você entende que não tem inscrição, a fonte de renda do programa não vem da inscrição, e que vem sim do lucro real que é produzido nas contas, aí você olha, opa, então, realmente, isso aqui é totalmente diferente do que eu vejo por aí. Então, já aproveitando esse gancho para esclarecer, porque eu tenho certeza que seria a dúvida de outros, e foi a minha dúvida, e o Thiago lembra que eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, Thiago, como é que faz então? O que torna o plano sustentável, né, Cássio? Sustentável, justamente. E para quem assim tem dúvidas, pesquise um sistema, tá, chamado Book A e Book B, tá? Isso está tudo relacionado com a Axie e a maioria das mesas proprietárias. Ou seja, a maioria das mesas proprietárias são Book B, ou seja, elas faz a sua ponta contrária.
Porque é um sistema, assim, sustentável. A gente tem nossas dúvidas, tem risco global. Mas a maioria, os dados também não mentem. Então, assim, a maioria dos Uhum. traders perdem dinheiro. Por isso que o cara faz dinheiro. Então, o cara do Book B, que faz a ponta contrária, não joga sua ordem para o mercado, e ele faz a ponta contrária, ele ganha na sua perda. Se você começar a fazer muito dinheiro, ele está perdendo. E o que a Axie faz? Mandar para o mercado real. Então você está operando a conta realmente real. Ela não está fazendo sua ponta contrária, né? Então isso tem Exato. a ver, não é um assunto agora, mas tem tudo a ver. É isso que sustenta uma mesa ou não. E o risco global dela, né? Uhum. Ela Sem está contar, assumindo. Diga, pode Tiagão. terminar, Rizal. Não, é que a própria corretora está assumindo o risco, e é por isso que o que antevém tudo isso é a questão da pontuação edge, onde o trader ele vai provando que ele verdadeiramente tem capacidade dentro daquelas Calma habilidades. aí, Israel. Você tá pulando slide, pô. Não, tá certo, Vai, que depois eu Eu volto já pulei nessa, que eu ia também, eu acho terminar. que Pode ir, pode não, ir. Vai, já manda falei. bala, não, Vai, continua, não? continua. Você tá animado, você Não, tá mas louco. Não, eu é gostei. porque os caras são bons demais, eles são É, bons demais, e é Mas esse é isso, um é fato, né? exatamente é, isso. isso. Ô, Israel, mas você concorda comigo que a partir do momento que a corretora está colocando capital, ela está ali, você está fazendo trade, é perfeitamente razoável que ela exija ali uma pontuação mínima, Claro, um desempenho, porque é o claro, capital claro, dela. Então, sim. quando eu olho assim, eu penso assim, quem desenhou esse modelo aqui, o cara teve muita sabedoria, porque é perfeitamente normal. Se eu vou colocar um capital ali, eu quero que esse trader faça. Agora, a minha experiência, é, as primeiras 20 operações foram muito tranquilas. Então, eu acredito, porque as pessoas podem ficar preocupadas, falar, então é aí que é o gargalo, eu não vou conseguir avançar. Então, assim, eles querem que eu entre no programa, mas eu não vou conseguir a pontuação para ir para incubação, para aceleração. Eu achei tranquila essas 20 primeiras operações e consegui pontuação. Então, eu não posso dizer aqui da pontuação de 80 para cima, eu não cheguei lá. Então, não sei dizer, 90 para cima, não sei dizer, mas essa pontuação inicial, para quem quer participar do programa, eu achei super tranquilo de alcançar. Super tranquilo. E só para resumir aqui, galerinha, já para a gente ir para os próximos assuntos, tá? Então, como o Luiz disse, tá? O que você precisa fazer é a meta de lucro. Lembrando que não tem limite de tempo para você alcançar esses 5%. Então, se você precisar de 30 dias, que é o tempo mínimo, ou se você precisar 6 vezes para bater em 5%, não tem problema. Você pode ficar o tempo que for. No dia que você bater na meta e os outros requisitos, daí você já pode passar para a próxima fase, tá? Então, 5% do valor inicial da fase, tá? Tempo mínimo, não tempo máximo, então você tem que ficar pelo menos 30 dias. Se você fazer o restante e só falta essa quantidade de dias para ser batidos, o que eu recomendo que você faça, talvez, é só espere os dias passar, tá? Não arrisque os lucros já feitos, só deixe os dias passar, lembrando que são dias corridos, então envolve finais de semana também, então isso dá uma acelerada ainda mais, tá? Nessa quantidade aqui de tempo, tá? E a outra condição é operações por estágio. Então, você tem que fazer pelo menos 20 operações nessa primeira fase, tá? Então, é uma quantidade tranquila. A gente está falando aí de mais ou menos uma trade por dia, né? Com certeza aqui, acho que a grande maioria faz pelo menos 2 no dia, né? Ou até mais. Então, acho que esse também não seria um problema, tá? Passando para a próxima fase, é onde então você tem recompensas, né? No sentido de que o seu capital na conta de locação será bem maior, a sua porcentagem de lucro começa já em 40 e assim vai, tá? Alavancagem, galera, para todos que estão no programa é fixo em 100 por 1. Se você fazer o pedido para mudar isso, não será mudado, tá? E o multiplicador aqui, ele funciona para duas coisas, né? Número um, para selecionar e definir qual vai ser o seu balanço na conta de alocação e para também definir o quanto maior vai ser sua posição na conta de alocação, tá? Lembrando, é uma copy, né? Alguém até perguntou aqui no chat, eu não me lembro quem foi exatamente, mas alguém perguntou como funciona, vou ter que abrir a posição nas duas contas e tal? Não, né? Tudo que você fazer na sua conta vai ser exatamente copiado para essa conta de alocação. A única coisa diferente é que o tamanho na conta de alocação, por ter um balanço maior, as suas posições também serão maiores para que fique proporcional. Então, se você arrisca 0,5% em uma operação na sua conta pessoal, você também vai estar arriscando 0,5% na conta
de alocação, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Nessa questão aí de requisitos e tudo mais, é bem simples de entender. Lembrando, né? Muita gente fala, pô, vou começar a primeira fase com $5.000, é muito pouco e tal. Outra mesa eu posso pagar lá um valor, já tenho 200 mil na hora e tal. Além de ser um valor maior que 500, tá, galera? Lembrando que esse valor que o depósito que você faz é 100% seu. Então, se por acaso você não gostar do programa, acontecer alguma emergência ou qualquer outra coisa, você pode pedir o saque desse valor a qualquer momento, tá? Ele não fica bloqueado, a gente não enrola, ou qualquer outra coisa, tá? Se você quer sair do programa, acontecer alguma coisa, você quer sair, você sai, não tem problema, tá? Então é um dinheiro teu, é um valor que você está investindo, você está trabalhando com ele, tá? No dia que chegar e você, por alguma razão, decidir sair, você pode pedir o saque desse valor, não tem problema, beleza? Bom, é isso. Então, vamos falar então sobre pontuação Ed. Eu tenho um amigo meu que está bem ansioso para falar sobre esse assunto, ele não está aguentando mais, então deixa eu já liberar as porteiras aqui para ele. O pessoal tem instigado bastante. Eu que sou um cara que gosto de Isso, falar muito pouco. isso é porque ele tá Né, com a Tiagão? garganta ruim. Ele avisou que ia falar pouco. Vem cá. Então. Então vamos lá, Tiagão. A pontuação ED, o que, inclusive, o Ítalo, né? Ele colocou essa pergunta: como funciona a pontuação ED? A partir do momento que você abre a sua conta e você permite, né? Você tica lá que deseja participar do programa da Axis Select, automaticamente, ao você abrir a primeira posição, tá? Você já começa a ser observado ali pela a corretora. Primeira posição, o Thiago colocou bem ali, são 20 operações dentro dessa primeira fase. Então, no que você abre a primeira operação, você já começa a ser avaliado. Eu penso, Thiagão, o seguinte, inclusive peço até mesmo a colaboração dos meus amigos aí, que o objetivo da pontuação ED é literalmente criar esse ambiente de desenvolvimento contínuo, onde a habilidade, a consistência, o gerenciamento, é isso que nós temos visto, e a experiência, elas literalmente são os pilares fundamentais dessa avaliação. E a habilidade onde nós temos todos aqueles gráficos, né? A partir do momento que a pessoa alcança os 50 pontos, como o Itamar colocou ali, como que é essa pontuação ED? O Itamar, são 50 pontos que você deve alcançar, que você deve atingir. Lembrando que esses 50 pontos ele não vem por meio de uma única operação que você faz, mas sim por meio das 20 operações que você realizou ao longo do tempo, tá certo? Ao longo dos 30 dias, enfim, não importa, não tem tempo. Mas é isso que vale a pena ressaltar, é isso que o Cássio colocou como benéfico, porque jamais essa pontuação ela vai ser feita por meio de uma única operação, mas sim por meio da sua performance, tá? De uma sequência de operações, e a habilidade é a base na qual eu tenho como a habilidade, ela é a base sobre a qual todos os outros fatores ele se constrói, como eu falei da consistência, o gerenciamento, eu falei a respeito da experiência. Habilidade, na verdade, você está sendo observado ali dentro do plano, na maneira com a qual você identifica as oportunidades, né? A maneira com a qual você executa as suas operações. Se de forma eficiente, certamente você estará sendo contabilizado, você estará sendo observado no tocante a isso. Na consistência, com relação à consistência, é de que não adianta. Repito o que o Cassius falou, você ser bem-sucedido numa única operação, aquele trade de principiante, né? Aquele trade que dá certo, mas você não sabe o porquê que deu certo. Então, a consistência faz com que você seja avaliado não só numa única operação, mas você é avaliado na maneira com a qual você consegue replicar aquilo que você faz, e que aquilo que você faz ele é refletido em resultados positivos ao longo do tempo. É isso que me chamou muito a atenção com relação à Axie. A Axie, Cássius, Luiz, ela está muito bem alinhada com relação à maneira com a qual nós pensamos que é o trader sobreviver, não é no curto, no médio prazo, mas é ele se sustentar no longo prazo. Então, isso sim, a questão da consistência, onde o trader é avaliado ali, é um indicador muito importante, onde
mostra que ele tem uma abordagem não somente disciplinada, mas também sistemática, onde ele não somente é avaliado no tocante à habilidade, à consistência, mas ao risco, a maneira com a qual ele lida com o risco, porque isso é essencial para sobreviver aqui no mercado, né? A maneira com a qual ele lida com as perdas que devem ser eventuais, mas ocorrem, como que ele lida com a perda, como que ele define os stops ali. Existem as porcentagens de stop dia, porcentagem de limite máximo de stop, ou seja, então o sistema ele está observando a maneira com a qual ele se expõe a riscos desnecessários também. Então, quando eu falo, Tiagão, no tocante à habilidade, consistência, a maneira com a qual ele lida com o risco e a experiência, também ele é avaliado nesse quesito experiência. Eu acredito que mais tarde você vai mostrar, né, aquele gráfico com esses itens, porque é tudo que um trader precisa para se dar bem aqui. É ele ser avaliado no tocante, como que ele está no tocante à habilidade, consistência, gerenciamento, experiência, como que ele lida com os diversos cenários de mercado, como que ele desenvolve quando o mercado está difícil, hein, Cassius? Como que ele desenvolve a resiliência, como que ele se aprimora ali nessa situação, né? Porque, na verdade, nós sabemos que a experiência faz com que, ao longo do tempo, nós sejamos, como trader, moldado por completo a enfrentar e a sobrepujar diversos desafios dentro do mercado. Então, quando Luiz, Cassius, Tiago, a rapaziada que está me acompanhando aí, eu me deparei com o painel da Axis Select, onde o cara ele é observado no tocante a consistência, risco, habilidade, experiência, isso me chamou muito a atenção. E é isso que eu consegui extrair de bom, porque eu só vejo coisa boa nesse tipo de situação. Israel, e Sim. ele tem o feedback, né? Então ele sabe onde ele pode melhorar. Então ele conhece ali quais são os pontos fortes, você ali no gráfico, e o Thiago já me falou que a própria corretora, em algum momento, também pode enviar um e-mail dando esse feedback, quais pontos ali que ele precisa melhorar para ganhar, para subir a pontuação edge dele. Então é interessante aquilo que eu falei. Eu não sei se acontece com vocês, mas quando você sabe que você está sendo observado, o risco de você ter aquele dia de fúria e jogar todo o trabalho de um mês, todo o trabalho de longo prazo por conta de um momento, você já se policia muito mais. Então, eu gosto disso, eu gosto de saber que estou sendo observado. Então, participar desse programa sendo avaliado só por isso já valeria a pena, porque eu estou sabendo ali os meus pontos fortes e aonde eu preciso melhorar para não ter pontos fracos. Ô, Tiagão, o Cassius é um poeta, né, meu amigo? Ele está na Não. terra certa, ele está na terra certa. Ele foi em Paris para ele fazer um quadro dele. Dá um pulinho rápido, mas é isso mesmo. Você vai gostar demais. Você já deve ter ido na livraria de Shakespeare. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu, Cassius? Não fui, mas eu vou adotar, já vai ficar aqui no roteiro. Por favor. Próximo à Catedral de Notre Dame. Ô, Sim. Cassius, só para complementar, esse sistema, Tiagão, eu sou enfático nisso. Esse sistema de avaliação, ele não só proporciona uma visão clara de onde cada um de nós, como trader, essa pessoa que está nos acompanhando como trader, ela pode melhorar, mas também incentiva o cara a ter uma abordagem disciplinada, como o Cassius colocou aí. Cara, ele levou um stopzinho, beleza, ele vai pensar duas vezes de abrir uma posição contrária, de refazer o trade, ele vai ter aquele tempo por conta dessa observação, dessa responsabilidade de respirar e de permanecer focado dentro daquela situação, e é isso que dá a ele sustentabilidade no longo prazo. Manda, Cássio. E é dinâmica essa pontuação, é importante saber disso, porque não é você conquistou uma pontuação, pronto, agora eu estou garantido aqui, eu posso, vai manter essa pontuação até o final do mês, até o próximo estágio. Não, essa pontuação é dinâmica, então diariamente você tanto pode melhorar
quanto se você mudar ali o seu estilo e fizer algo que não seja benéfico, você pode também perder pontuação. Então, é constante, é dinâmico, a pessoa vai ter que diariamente ali se policiar. Só que isso é o que a gente já vem falando, é uma vantagem, não encarem como uma dificuldade estar sendo avaliado, porque no dia a dia nós estamos sendo avaliados pelo mercado, é o resultado que nós conseguimos. Então, você já tem essa avaliação na prática. Então, você ter isso quantificado em números é benéfico e é dinâmico. Então, diariamente, essa pontuação ela pode tanto aumentar quanto reduzir. E Israel, mais uma vez, diga, Luiz, diga, manda pa- brasa, mano. e assim, só para complementar isso também, eu não sei, é uma experiência que eu tenho com meus alunos, inclusive, que parece que quando o trader ele está dentro do programa, tanto o Axelect ou até tentando alcançar a pontuação Edge, eu não sei o que acontece, é algo psicológico, mas ele se profissionaliza, parece. Parece que tem alguém olhando e ele para de fazer cagada. Eu não sei o que acontece. Porque se quando ele tá sozinho no computador dele, é loucura, é martingale, é não sei o que, dobra a mão, preço médio para trás, isso assado até quebrar a conta. E fica cego, dobra a mão, enfim. Parece que quando ele entra num tipo de programa desse, tanto o Axelect ou para tentar alcançar a pontuação Edge, ele se profissionaliza. O risco dele vai certinho, a disciplina dele muda, É um lugar que ele entendeu? sabe que a própria corretora está empurrando ele para frente. Tá olhando ele, né? Está olhando É. exatamente, isso é muito importante, e acrescentando não somente o que você colocou, como também o Cássio, Tiagão, a questão da consistência não é um estado, é uma condição. Eu não sou consistente, só para ressaltar aí, eu não sou consistente, eu estou consistente. O dia que eu pisar na bola, eu deixo de estar Exato. consistente. Então, essa questão da pontuação ser dinâmica, Tiagão, Uhum. cara, isso é muito importante, porque o cara, quando ele olha naqueles relógios ali, naqueles termostatos ali de risco, de habilidade, de experiência, né? Habilidade, experiência, risco e qual outro lá, meu Deus, que eu esqueci Experiência? aqui. Não, é Consistência? só Consistência. consistência. Habilidade. Quando ele olha nesses relógios e ele percebe que ele está decaindo naquele tipo de parâmetro, então ele logo se policia. É o que o Luiz falou, ele logo se traz o cara para o eixo. Eu não vi, ô Luiz, Traz eu o não vi profissional do isso. trader, né? Eu não vi Profissionaliza isso, o Lu. trader. Eu não vi isso, Luiz, em nenhum lugar, Cássio. Eu Não, não não vi. tem. Não, também não. E É, fizeram uma e... pergunta até interessante aí, ó, Opa. o Thiago. Eu posso começar com menos de $500, por exemplo, um depósito de 300 e ir operando para alcançar a pontuação Edge, depois acumular os 500 para participar do Axelect? Isso, pode sim, pode sim. Então, só para resumir e a gente também finalizar esse assunto sobre pontuação Edge, galera, após você fazer a criação da sua conta, tá? E eu, inclusive, acabei de postar o link aqui, ó, para vocês usarem, tá? Lembrando que usando esse link não vai mudar nada na sua conta, a única coisa é que sua conta, eu vou ser seu gerente, tá? E por você me conhecer aqui, a gente vai ter uma relação entre gerente e cliente bem bacana, tá? Mas após você fazer essa criação da conta, tá? Que já já eu mostro para vocês como é, você faz o depósito e daí você vai ter que fazer 20 operações únicas para entrar na Axie. Por quê? Porque após você fazer essas 20 operações únicas, é daí que pela primeira vez você vai ter o acesso à sua pontuação Edge, tá? Então não é só criar sua conta e fazer uma operação que já vai aparecer a pontuação ali. A pontuação vai permanecer sendo zero até você fazer essas 20 operações únicas. O que que é pontuações únicas, Thiago? Se você fazer hedging, não vai ser contado como mais de uma operação, vai ser contado apenas como uma. Se você ficar abrindo várias posições no mesmo ativo, na mesma direção e tudo mais, também só vai ser contado somente como uma e não como várias posições. Então a gente sabe, tá, galera? O sistema vai saber se você só está tentando abrir posições rápidas para conseguir essa pontuação rápido ou não. Se ele vê que você está operando naturalmente, tá? Não vai ter problema. As suas posições vão ser todas contadas e sua pontuação vai aparecer ali quando você terminar essas 20 operações, tá?
Nessa parte de conseguir a pontuação ED, você não tem meta, tá? Você não tem nada daquilo que a gente conversou sobre aqui, ok? Só para deixar claro. Então, você não tem que atingir a meta de 5% para conseguir a pontuação ED, tá? Você só tem que fazer 20 operações. A gente não está muito ligando para quanto que você fez em dinheiro, nada disso. Lógico, a gente quer ver você fazendo essas 20 operações para mostrar para nós como você é como trader, ok? Se você sabe do que está fazendo. E a nota vai basear nisso. Se é uma nota alta, é porque você mostrou grande qualidade de como trader. Se não é, é porque alguma coisa você tem que mudar para levantar essa pontuação. E como o Israel muito bem falou, tá, galera? Se a pontuação tá baixa, é uma indicação muito grande para você, como trader, a pensar em soluções para melhorar. Você melhorando sua pontuação, automaticamente os seus lucros também vão subir baseado nisso, tá? Muito claro isso, tá? Muitas pessoas têm beneficiado com essa pontuação Edge por ter esse sistema onde fala, ó, você precisa melhorar seu risco, ó, sua consistência não está tão legal, melhore aqui, entendeu? E dessa forma, galera, você vai saber exatamente o caminho ali para melhorar, beleza? Próximo assunto, quais mercados eu posso operar dentro da Axis Select, tá? Aqui está uma tabela mostrando quais são, tá? Em verde. Então, o Forex, todos os pares, os índices, todos os índices que nós temos, lembrando que nós não temos o mercado brasileiro, tá? Então, para quem tem interesse em operar, por exemplo, a B3 na Axis Select, ainda não é possível, tá? Commodities, você pode operar WTI e o Brent, é, metais, ouro e prata, cripto, você também pode operar cripto, apenas Bitcoin e Ethereum, tá? Para quem opera essas duas moedas, você pode operar. Se você gosta de operações, somente essas aqui que você consegue operar, tá? As maiores 7, né? Meta, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Netflix e Apple. E contrato futuro, apenas contrato futuros de índices, ok? Então, aqui uma lista bem completa, tá? Então, se você gosta de operar cripto, você pode somente operar cripto se quiser. A gente não obriga você a operar todos os mercados, nada disso, tá? Voltando para restrições, galera, é um assunto até interessante, inclusive, da gente falar, certo? A gente não coloca restrições. Se você quer segurar de um dia para o outro, você pode, quer operar durante notícia, você também pode. Quer segurar de uma semana para outra, pode. Tá? Única restrição que não pode acontecer, número 1, copy trading, algo que o Cassius pode entrar em mais assuntos daqui a pouco sobre, tá? Então, copy trade não é permitido, tá, galera? Outra coisa também que nós, né, não queremos que você faça é atingir esses menos 10%, tá? Caso isso aconteça, você entra em quarentena, que já já a gente fala mais sobre isso também. Tá? HFT, essas coisas loucas aí também não são permitidos, tá? Mas você operando naturalmente, você pode usar robô? Pode, né? Você pode usar robô, mas só garante que, né, você não tem chance de outras pessoas fazerem as mesmas operações que vocês, beleza? Ô, Tiagão, e também a pontuação Edge tem que ter um mínimo, né? Também. Até perguntaram isso no Isso, chat. Se ele isso. abaixar a pontuação ah, do esperado aí, né? Por exemplo, do semente, ele está desclassificado do semente. Não, se a Ou pontuação, não? se Essa você foi a tá, pergunta. isso, então, se você tá na fase e a pontuação abaixa, por exemplo, você vai para incubação que é 60, você passa, consegue, beleza. Mas durante o mês você começa a fazer alguns erros e essa pontuação vai para 50 de novo, você não é retirado, tá? A pontuação ED, a gente só olha para ela no requisito de você passar para De a próxima passar. fase, mas durante Legal. o programa você não é retirado só porque essa pontuação desce, beleza? Lembrando também, Israel pode explicar talvez um pouquinho melhor sobre isso, né? Rapidinho, tá, Israel? Na questão de se a pessoa começa um mês super positivo, como que isso funciona com a questão da perda? É do valor mais alto que o balanço alcançou para baixo, ou como que funciona nessa questão? Não entendi, Tiagão. Desculpa, o seu áudio cortou aqui para mim. Cortou? Tá, Cortou. tá, tá funcionando aí agora? Sim, Não, na questão da perda sim. máxima aqui. Se o cliente faz ali, começa o programa já com o pé direito, faz 2, 3% já de cara, como que é calculado então o stop dele nesse sentido aí? É calculado de onde ele parou, Uhum. correto? Ou não? Isso.
Não, o stop é baseado, é No baseado saldo, é. no saldo inicial Então, da fase. se Uhum. ele, um exemplo, se ele tem 500, ele fez 535, ele levou um stop, por exemplo, de 20. Então Uhum. ele volta para os 515, não é isso? Mas eu entendi, eu acho que o Thiago Só está para perguntando o mim, seguinte, é porque É. sim, só para mim entender o que o Thiago colocou. isso, porque as pessoas estão muito acostumadas com esse rebaixamento de desafio de mesa, que você vai aumentando o saldo durante os seus trades, e quando você tem um rebaixamento, mesmo você terminando o desafio com um saldo maior do que o que você iniciou, você vai eliminado. Então é como se fosse um trailing ali no É no como se seu tivesse uma rebaixamento. marcação a Tá. mercado, né? Justamente. Já no caso da Axie, eu vejo Entendi. Agora com sim. bons olhos, porque, digamos que iniciou ali no semente com $500. Se o rebaixamento é 10%, ele pode rebaixar $50. Então, ele pode rebaixar até 450. Se ele começou com o pé direito e conseguiu fazer ali, digamos, $20, esses $20 é uma gordura que ele tem. Então, Uhum. Sim, agora ele pode rebaixar quanto? Ele pode rebaixar 70, porque é os 20 que ele ganhou, mais os 50, que é o 50 inicial. Então, perfeitamente. e entendendo isso, a pessoa percebe que talvez seja interessante ela iniciar não com o valor mínimo, mas com o valor depositando um pouco mais. Por quê? Porque aí ele vai ter um limite ao mesmo 10%, só que sobre um capital maior. Sobre o Então, capital digamos, maior, ele tem a gordura. ele tem uma gordura. Você vai trabalhar, digamos, com lote mínimo, uma coisa é trabalhar com lote 0,01 numa conta de 500, outra coisa é trabalhar com 0,01 numa conta de 600, 700. Perfeito. Então, Uhum. você vai ter uma margem. Já que você não consegue reduzir no lote, você já está trabalhando com lote mínimo, aumentar o capital, o saldo da conta é um bom negócio. Perfeitamente. Exato. Falando sobre a questão do stop, galerinha, de menos 10%, tá? Tem a questão de quarentena, tá bom? Mas só para deixar isso muito claro, a quarentena só vale para aqueles que já alcançaram a segunda fase. Então a gente está falando de incubação para frente, ok? Se você bate em menos 10% ainda na primeira fase, a fase semente, essa questão de quarentena ainda não vale para você, ok? Então, de incubação para frente, se você bate infelizmente, nesses menos 10%, você é colocado em quarentena. O que é quarentena, galera? Alguém eh, quer falar sobre isso, Luiz? Ah, se quiser falar, pode tocar a quarentena. Vamos lá. Eu não cheguei nessa fase, eu não cheguei, graças a Deus. Bom, é bom sinal, bom Graças a sinal. Deus. Graças a Deus. Então, quarentena, galera, se você alcança ele pela primeira vez, esses menos 10%, você era convidado para voltar à fase anterior 2 semanas a partir da data em que a conta foi colocada em quarentena, desde que os critérios de qualificação tenham sido atendidos, tá? Então, se você bate em menos 10% na incubação, você vai voltar para a semente. Após 14 dias, você inicia novamente, porém, na fase semente, tá? Como funciona aqui. Então, você tem 2 chances para fazer isso, tá? Se você faz isso na terceira vez, é aonde, então, pela terceira vez, você será convidado a participar novamente do programa na fase inicial, então, na fase semente, desde que os critérios de qualificação tenham sido atendidos. O que são critérios de qualificação? Tendo o valor mínimo da fase, tá? E tendo a pontuação mínima necessária para participar, ok? Tendo esses dois, você já automaticamente pode participar né, na terceira fase, porque na terceira já não tem essa questão de 14 dias, tá? Já na primeira e segunda tem a questão de duas semanas, porém você vai retornar somente uma fase anterior e não lá na fase semente mais uma vez, tá? Então, novamente, galera, eu basicamente tô meio cansado de falar sobre isso, né? Opere leve, opere Fizeram até uma tranquilo. pergunta aí legal, Opere. pode Alguém me operar sem perguntou sem stop? stop. Isso aqui me dói no peito, Ailton. A gente, pô, eu acho que todos nós aqui já temos um bom tempo no mercado e nós sabemos que, né, pessoas que falam aí que opera sem stop é algo longo prazo, me dá até Não, a um pontuação arrepio. Ed vai falar por si só, né? Exato. Consistência vai complicar, e você vai demorar muito tempo a passar de fases, né, galera? Então, muito cuidado, tá? É um conselho mesmo, eu não tô nem falando como gerente, mas como amigo mesmo, na questão de que use stop, tá? Não arrisque muito, porque você pode até falar, eu não vou perder tanto, só vou perder 10% de 500, só vou perder 10 de 1.000, tipo, não vai me matar. Realmente, não vai, mas você vai perder tempo.
tá? E tempo, galera, Aquele cronômetro do risco nem vai se mexer, né, Tiagão? Pô, aqui. galera, é tempo perdido. E tempo perdido, você pode ter o dinheiro que for na vida, você não vai conseguir de volta. Então, trate com carinho essa conta da Axis Select, ok? Vamos falar sobre um outro tema agora, sobre comparação de indústria. O Luiz não quis falar sobre o outro, mas agora ele vai falar. A gente já tá. Não, agora pode deixar com ele. Mas Ah, assim, a vamos gente lá. até falou disso já, eu não vou também ficar me estendendo muito, né? Isso. Mas é aquela situação de comparação de mesas proprietárias com o financiamento da Axie para o trader, né? Então, a gente não tem taxa, né? Então, você não tem uma taxa de registro, comprar uma prova, pagar uma avaliação, né? Então, isso é gratuito. Por mais que algumas mesas existem o cashback, né? Voltar, nem cashback volta todo o valor quando você passa, mas você precisa passar pela avaliação, né? Então você precisa passar na fase 1, fase 2. O outro, passa para o outro story rapidinho, só para comparar aqui, ó. Por exemplo, a gente tem. Isso aqui eu peguei da FTMO, né, galera? Então, por exemplo, você tem que. Comparando com a Axie, você tem que fazer os 10%, tá? Na FTMO, a Axie você tem que fazer os 5%. Depois você vai para a segunda fase, faz 5%. E aí, nisso, você já está numa alavancagem, né? Naquela estrutura da profissão do trader, ali, a carreira dele, já em outra fase, e sem gastar um centavo, né? Você só fez seu aporte. Então, assim, nesse tipo de comparação, existe essa estrutura. Fora que, não que essas estruturas, por exemplo, da FTMO, não seja saudável, tá? É que ela toma um risco maior, né? Entre aspas, porque ela faz a sua posição contrária. Tá? A Axie, ela está realmente acreditando no seu potencial, porque ela já fez o teste dela, que seria as pontuações, seria o semente. Inclusive, galera, não saiam da live, porque no final o Thiagão vai liberar uma surpresa para vocês, tá? Então, tem toda essa estrutura. Pode voltar o de cima para mim, Thiagão, por favor. Opa. Então, assim, em comparação, a Axie bate na frente dessa galera da maioria das mesas proprietárias, tá? Porque, assim, é igual o Israel falou, a maioria ganha dinheiro com avaliação, porque ela sabe o potencial do trader, que não é muito bom, né? A maioria aprende de maneira errada, não usa stop ou coisas do tipo, né? Se alavanca demais o que não precisa. Quando a gente fala de day trade, galera, a gente está falando de uma profissão de alta performance, não é brincadeira. A galera entra muito para uma renda extra. Beleza, tudo bem. Eu comecei assim também, quando eu vim fazer day trade. Só que assim, se você não levar a sério como uma profissão, e é uma profissão de longo prazo, cara, você render seu capital 5, 10, 15%, tipo, já é muito ao mês, é muita coisa, é muita coisa. Às vezes o cara quer entrar lá com R$ 1.000 e fechar o mês com 1 milhão, porra, não vai rolar isso, entendeu? Então, isso não é sustentável. Por isso que a gente fala de seriedade, alguma coisa a longo prazo, não a curto prazo. O cara que alavanca muito, faz isso, ele morre logo, né, dentro do mercado. Então, ele não é sustentável, tá? Só passando aqui, então, ó, você tem, em muitas mesas, você tem muitas restrições, tá? Então, por exemplo, operar notícia, às vezes um drawdown diferente, tem muitas entrelinhas nas mesas, né? A Axie já não, é bem transparente com isso, não tem restrição de praticamente nada, né? Isso aqui de número de tentativas pode até ficar confuso, que eu até falei com o Thiagão, mas assim, a mesa, perdeu uma vez, acabou, já era, não tem dinheiro de volta, não tem nada. A Axie, primeiro que se você fizer o drawdown de 10%, você perdeu 10% do seu capital dos US$ 500. Aí você está fora da mesa. Mas você não perdeu os US$ 500, entendeu? Você só recua um pouquinho. E aí você atinge a pontuação de novo, passa por todo o processo de quarentena, volta e manda bala. Então você pode voltar a qualquer momento, tá? Esse número de tentativa é se você tiver um pouquinho mais avançado, que você vai recuando as estruturas, né? De incubação, semente e tal. Mas se você está no semente, foi para incubação, voltou, você pode ir tentando quanto você quiser. Tá? Não tem limite de tentativas ali, né? E aquilo que a gente falou, isso aqui tem um plano de carreira. Normalmente as mesas não tem um plano de carreira. Se for comparar, compensa o plano de carreira, né? Você pode estruturar isso a longo prazo. Pensa longo prazo. Cara, sei lá, a gente compara muito com medicina, essas coisas lá dentro da comunidade, porque o cara se formou em 6 anos. Aí, às vezes, ele começou a dar plantão no 6º ano para fazer um dinheirinho para pagar a faculdade, porque foi uma bala, né? E aí ele vai. Pesado ali. Não, eu tô com a situação de um amigo agora, que aí ele formou, gastando uma grana, FIES, né, na faculdade,
Aí agora, ele está fazendo especialização, não consegue dar plantão, está se ferrando de novo. Então, assim, legal, vai ganhar dinheiro? Espero que sim. Mas, assim, 8, 9, 10 anos. Por que que em um mês você quer ficar milionário com day trade? Entendeu? Não faz o menor sentido. Vai estudar, senta o bumbum na cadeira, estuda, aprende primeiro, depois você tem oportunidades com pouco dinheiro de se alavancar, que está aqui na sua frente. Então, vai com calma, é um processo. É um processo, tá? Alavancagem da Axie de 100 para 1 aqui, de 1 para 100 ali, e as mesas variam, né? As mesas variam, tem variações ali, mas a maioria fica nessa faixa também, tá, galera? Aquela coisa que a gente falou de book A, book B também, da Axie, você já está em uma ponta real, a maioria das mesas ela está fazendo sua ponta contrária também, então você tem esse risco global, tá? Hoje ainda funciona as mesas nisso, né? Vamos ver até quanto tempo. Enquanto a galera continuar perdendo dinheiro com day trade, vai continuar funcionando, né? Mas a Axie, ela tá realmente acreditando no seu potencial, né? Então ela tá tomando risco com você. Por isso que ela tem que fazer isso dar certo, porque tá saindo dinheiro do bolso dela, tá? E aqui também, né, a gente tem algumas ferramentas adicionais, né? Que são as pontuações. Eu não sei se você tem imagem aí, Tiagão, depois da plataforma da Axeret, quando você já está com a pontuação e tudo, né? Cara, é Tenho. sensacional. Que Legal, depois eu... mostra para a galera. É sensacional lá dentro. Então, assim, é tudo bem explicado. Você consegue ver onde você está pecando, onde você tem que melhorar, pontos que você está bom, não precisa se preocupar tanto. Então, essa plataforma varia muito. Aqui em mesas varia. Tem mesas que tem, mesas que não tem, mesas que tem dados errados, inclusive, que eu já vi. Então, tem esse diferencial, tá, galera? Depois, se tiver a imagem Eu tenho aqui. do painel da Axie ali, depois para mostrar para a galera, seria interessante. Que é bem legal lá dentro, galera. É bem dinâmico, bem tranquilo de entender. Deixa eu, inclusive, ó. Vou jogar Boa. aqui, ó. Aí. É isso aí, galera. Então, esse aqui é o portal, tá, galerinha? Isso aqui, esse portal aqui em si, só para deixar claro, tá? Somente quem já está na Axelect, tá? Então, a gente já está falando de pessoas que já fizeram o depósito, já fizeram as primeiras 20 operações, já conseguiram a pontuação, tá? E daí iniciaram na fase. Então, esse aqui é a primeira página desse novo portal exclusivo da Axie Select, tá? Pode terminar, Luiz. Não, é só para. Essa parte já tá até finalizada, né? Porque a gente falou muito disso lá atrás, eu não vou ficar batendo nessa tecla, senão a gente Uhum. estende até demais aqui, Esses né? relógios, né, Luiz, que compõem a Exatamente. pontuação ED, consistência, experiência, risco, habilidade. Exatamente. Tudo é oriundo da habilidade, né? Quer dizer, isso aí é fantástico, fantástico. Exatamente. Ô, Luiz, eu gostaria de complementar a sua fala Claro. nessa comparação que você faz entre o programa Axelect e os desafios de mesa e as próprias firmes. Uma coisa que eu acho muito interessante também é você não ter o nível de restrições, principalmente de operacional e de uso de robôs. Então, Ah, o Thiago já falou, duas coisas não são permitidas e não devem ser mesmo, que é o copy trade e o HFT. Mas em outros programas nós temos limitações de operar em horário de notícia, nós temos limitações de ficar com ordem posicionada no final de semana, então deu na sexta-feira, você vai ter a ordem fechada automaticamente. Então são uma série de restrições que muitas vezes não fazem sentido, porque a pessoa tem um operacional que trabalha daquela forma. Então é claro que se você trabalha sem stop, se você tem um operacional arriscado, isso vai refletir na sua pontuação ED, mas é permitido que você utilize. Então, isso é uma outra vantagem. Algumas mesas aí você não pode utilizar trade automatizado, no caso o uso de robôs, que é justamente a minha área. Ou se você pode usar robô, mas o robô chega ao cúmulo, chega à situação de você ter que enviar o código do robô para que eles analisem o código-fonte para dizer se pode utilizar ou não. Então, assim, uma série de restrições, porque talvez se o robô for lucrativo, é ruim para elas e elas acabam não. exatamente. Então, isso eu não vejo na Axie. As restrições que eu vejo são restrições plausíveis, o que é HFT, porque é um trade que, na verdade, nem é um trade, você Que é usar HFT, Cássio? Estão perguntando HFT aqui. seria um trade de alta frequência, você utilizando ali lacunas no mercado de comunicação, você vai precisar aí de uma latência de VPS muito grande, você vai precisar de um robô específico para isso, para pegar ali diferenças de leitura de preço de uma corretora e fazer trade em outra corretora. Então, por exemplo, se eu estou operando em HFT, digamos, no Bitcoin, eu posso colocar ali um robô para ler na Binance, que é onde ali o preço movimenta muito rápido do BTC, e talvez eu consiga uma corretora que o preço não tenha a mesma Tipo velocidade arbitrar.
é uma arbitragem, tipo uma arbitragem, então é considerado um trade sujo, não é permitido pelas corretoras, nem desafio de mesa, nem em contas pessoais, isso não é um trade, isso é você tentando de alguma forma burlar o mercado. E já pegando o gancho, você perguntou do HFT, tem a questão também do copy trade, e isso eu acho interessante, e fiz até vídeo falando sobre isso, porque as pessoas querem participar do programa, mas querem muitas vezes pelo caminho mais fácil. Então, ele quer terceirizar a responsabilidade para outra pessoa ou para uma sala de sinais. Uma coisa é sala de operação, que você está ali, você tem um tutor, você tem um professor que está te mostrando ali por que aquela entrada pode ser feita, aquela região é uma boa região, e desenvolvendo um operacional. Outra coisa é uma sala de sinal em que você só recebe um alerta ali, entra comprado, entra vendido, e você está participando disso. Então, eu acredito que a Axie, ela está buscando traders apaixonados pelo mercado, que fazem entrar, e não pessoas que são boas em copiar. Então, a gente porque isso tem que ser... Está profissionalizando o trader, né? Realmente. Justamente, profissionalizando o trader. Então, o que acontece? Quem está começando pode entrar para esse lado de pensar o quê? Não, eu vou trabalhar aqui com sala de sinais, ou então eu vou utilizar um copy trade, vai perder tempo. E o Thiago até falou, a questão do tempo hoje é um recurso limitadíssimo do ser humano. Então, você investir tempo, é a única coisa que eu vejo aqui no programa onde a pessoa pode perder, a questão do tempo. Não perde dinheiro porque não tem inscrição, não perde o seu capital porque o capital é próprio, mas você pode perder tempo se começar principalmente da maneira errada e se investir em continuar da maneira errada. E o que seria a maneira errada? É você trabalhar com copy trade. Por quê? Porque as ferramentas da corretora elas vão identificar salas de sinais e aí você está se enganando, porque, na você fica verdade, muito você dependente, vai né? ficar dependente no longo prazo. Digamos que a pessoa fecha a sala de sinal. Tudo bem, não entra como Acabou. copy trade, Acabou. porque é entrada mercado, cada um vai entrar no ponto. Beleza, não é copy trade, mas você sabe como foi feita aquela entrada? Você sabe se aquela entrada tem realmente um fundamento? Por que foi feito ali? Então, Exatamente. você criou uma muleta, uma bengala, que daqui a pouco, se alguém tirar ela de você, você vai fazer o quê? Você está com a sua conta e vai perder o seu tempo, Vai o tempo que cair. foi investido. Então, nessa questão de comparação, as duas únicas restrições são essas, são restrições plausíveis, copy trade e HFT. E essa plataforma aí, ó, que o Thiago está mostrando, ela é extremamente completa, né? Eu normalmente deixo ela do lado em uma tela porque eu fico vendo esse desempenho no dia também, né? Opa, esse aqui, ó, na direita. O desempenho no dia, justamente, né? Porque eu tenho um gerenciamento de risco e eu fico vendo justamente se eu não estou fugindo dali dentro dessa plataforma. Fora que aqui você vê todas as operações, gráficos de estatística, né? Você tem sua pontuação, entre outras coisas. Aqui tem um quadro, né? Que aparece traders, né? Você pode comparar o seu Ô, desempenho. Luiz, Exatamente. Isso é bacana. é como um boletim escolar, meu amigo. Tá tudo aí. Como um boletim Você, escolar, exatamente. você consegue, não vou dizer assim comparar, mas verificar o seu desempenho mediante o desempenho dos demais, isso também é interessante. Eu voltando de férias, eu quero realmente me empenhar, porque todos aqui, e a gente tem isso, a gente precisa melhorar como trader. Então, voltando agora, eu vou realmente me empenhar, porque eu quero ver completar. Eu acho que deve ser muito interessante você chegar aqui, é igual ali o MQL5, você ter todo o seu histórico mensal do que você fez e tal, e avançando. É o que o Israel falou, a academia e o plano de carreira. É Exatamente. isso mesmo. Então, galera, esse é o portal, tá? Enfim, como vocês podem ver, tá todo histórico aqui, então vocês não vão ficar perdidos enquanto, né, quantos dias falta para eu bater na quantidade mínima de dias, quantos números de posições eu preciso fazer, tudo vai estar aqui, então você vai ter todo o seu andar dentro do programa aqui registrado, tá? Enquanto a pontuação a gente também, ó, divide, né, nos 4 elementos, então você sabe exatamente qual está mais alto, então ali você está muito bom, o qual tiver mais baixo é onde você talvez precise melhorar, tá? Então essa é a página principal. Já tem essa aqui também, que é a página de operações, então aqui você vai ver basicamente a mesma coisa que você vê ali no seu MetaTrader, tá? No MetaTrader 4, que é as posições que você tem aberto. Porém, você clicando aqui em mudar para a conta de alocação, você vai conseguir ver também as posições que estejam na conta lá na conta de alocação, tá? Lógico que vai estar bem parecido com essa sua que está na sua conta pessoal. A única diferença, como eu disse, vai ser o tamanho aqui neste caso, tá?
Daí a gente também tem a página, depois a próxima página é o gráfico, né? O gráfico é bem parecido com aquele primeiro que a gente viu ali na página principal. A única diferença é que ele é maior, né? Tem pessoas que gostam de olhar esse gráfico aí para ter uma noção melhor como ele está. Então, é esse aqui. Eu não tô dividindo, galera, a tela, porque a minha tela é meio longa e vai pegar tudo que eu tô com ela aberta aqui. Mas, ó, basicamente é assim, tá? A página de gráficos, tá? Então aqui vai ter todo o seu desempenho. Se você já tá. Lógico que é um gráfico que talvez vai te fazer muito mais sentido, talvez olhando ele após você estar no programa 6 meses, né? Porque daí você vai ter um histórico mais Sim. completo, né? Talvez você estando apenas 1 mês, 3 meses, não tenha tanta informação assim útil, mas após 6 meses, acredito eu que já começa a ser um gráfico bem importante para você, porque isso aqui mostra como você tem sido, né? Como trader, querendo ou não aí nesses últimos meses. Depois, talvez a página principal de todas, algo que inclusive a gente vai dar uma boa atualização nela em breve, tá? Adicionar mais outras ferramentas, tá? Mas existe esta página aqui de estatísticas, aonde você consegue ver todos os números dos seus resultados, tá? Então você consegue aí tem até alguns aqui que nem eu sei o que que é, para ser bem sincero, mas se colocando o mouse em cima aqui desse sinalzinho, ele te dá o significado daquilo e você vai entender. E as cores também já te ajudam, né? As cores vermelhas mostram números que não estão tão bons, então você tem que dar uma melhorada. As verdes são números realmente positivos, né? Aqui no lado direito você, né, vai ter aqui a porcentagem de vencedoras e trades total de perdas, o lucro médio, o lucro de perda, né? Números realmente bem importantes. Mas, como eu disse, essa página vai dar uma boa melhorada em breve aqui também. Outra página e a próxima é sobre a pontuação. Eu não vou falar muito porque realmente tem a ver com a pontuação que a gente já falou, então eu vou pular ela. Mas falando sobre quadro de líderes, galera, também algo que algumas pessoas acham importantes, outras nem tanto, mas enfim, pelo menos está disponível aqui para vocês darem uma olhada quando quiserem. Mas nessa página mostra todos os traders que estão na Axelect, tá? Aqui nem eu tenho acesso, tá, galera? Para vocês terem noção. Então, todos que estão aqui são contas reais, são pessoas reais, somente pessoas que estão na Axis Select. E aqui você consegue comparar, ver quantas pessoas estão na Pro, quantas pessoas estão no mesmo estágio que você, qual pontuação eles estão tendo, qual está sendo o desempenho, a curva de desempenho, enfim, A tudo meta mais, tá? agora é entrar no top 5 aí, né? Caramba, aí sim, hein? Ah, Top 5, sim. bora, quero Legal. ver, quero ver. E o último, galerinha, é a página Payouts, que a gente chama. E, Aqui é bem. Tiagão, me tira uma dúvida, até para Claro. mim isso. Essa galera que tá aí, isso, tem alguma estrutura de copy trade dessa galera? Ou não? Por exemplo, isso aí é só um ranking ou a galera consegue ter acesso a eles para ter um copy trade lá na frente, eu não sei, alguma coisa assim. A Axie Não, disponibiliza isso ou não? não, não, não. Não. Tá. É que Não, são eu programas tinha. bem diferentes. Tem até bastante gente, inclusive, faz essa pergunta, né? Posso participar dos dois ao mesmo tempo? Porque a gente também tem um aplicativo de É que copy seria trading, né? isso, mas era da E tudo conta mais. original. Isso, mas as pessoas tem que ser numa conta É que fora o da Ivanildo Axelect para tinha ser. comentado aquilo uma vez. Aí eu Isso. fiquei na dúvida, tá bom. E para finalizar, galerinha, a última página para mostrar para vocês é a página de pagamentos, tá? Aqui, além de mostrar os pagamentos e te dar meio que um certificado, mais ou menos assim, né, do seu pagamento, para você, se você quiser compartilhar, você compartilha, se não, não tem problema. Legal. Mas aqui também, ó, vai ter, né, uns certificados, tá? Então, se você tem canal no YouTube, alguma coisa assim, é bem bacana você ter isso, né? E aqui embaixo também mostra pessoas que já foram pagas, pessoas que estão no programa que foram pagas. E como vocês podem ver, tem pessoas que já foram pagas 9.000, meu amigo. 9.000. Olha aqui, ó. Já tem um brasileiro, 2.700. Inclusive, falei com ele ontem, tá? É o Henrique, que inclusive vai fazer um vídeo, galerinha, falando sobre. Vai se postar lá no Instagram da Axie Português,
sobre como tem sido a experiência nele na Axie, porque realmente é uma pessoa que tem feito bons lucros no programa. Então fiquem atentos, beleza? Então, só para finalizar, galerinha, primeiro passo, tá? O link já foi jogado aqui no chat, eu vou jogar novamente, tá bom? Então é você entrar nesse link. Eu acho que nem é necessário eu abrir o site aqui, porque realmente é bem simples, galera. Dados pessoais, não tem nada muito surpresa ali. Mas entre no link que eu postei agora aqui no chat, faz o seu cadastro. Segundo passo, fazer um depósito de pelo menos $500 e começar a operar para você conseguir alcançar e ter, né, a pontuação Edge, tá? E após você ter fazer as primeiras 20 operações, é quando você vai ter essa pontuação pela primeira vez, e ela sendo acima de 50 pontos, é então onde você vai receber a conta de alocação que inicia com $5.000, beleza? Então, basicamente é isso, galerinha. A gente já falou sobre tudo? Faltou alguma coisa? Acho que a gente avançou. Sobre. É isso. Opa, tem algo? Lógico que tem, pô. Ah, Vocês Galera a- tá esperando. eu tô Ficaram aí até o final. eu tô testando vocês, meus a caras. novidade. Vamos falar sobre a novidade, então. E a novidade, galera, é uma novidade muito boa. Como eu disse, ela vale para pessoas que vão se cadastrar ainda, ou pessoas que já têm conta na Axie e estão ainda na primeira fase, mas para esse mês de agosto. Então, a gente está falando que daqui a alguns dias você vai poder participar. Mesmo estando na primeira fase, na fase semente, você, em vez de não ganhar nada na conta de alocação, que essa é a regra, como sempre foi desde o início, dessa vez, apenas para o mês de agosto, esse será mudado de 0 para 10%. Então, para aquelas pessoas, né, que falam, putz, né, fiz 20 operações, consegui a pontuação e agora eu vou participar da primeira fase, mesmo assim não vou ser pago na conta de alocação na primeira fase, é aqui que muda o jogo, tá? Aqui a gente vai fornecer a você os 10%, tá? Então são lucros de apenas os lucros feitos do dia 1º ao dia 31 de agosto, tá, galera? Então, para quem está participando da live, está no tempo certo. Por quê? Porque você abrindo, criando sua conta hoje, fazendo seu depósito logo e já fazendo essas 20 operações, no dia 1º, talvez você já esteja na primeira fase semente. Então, já de cara, você já começa a receber já um valor não somente, lembrando, né, que você faz dinheiro nas duas contas aqui, né, conta pessoal e na sua conta na locação, mas, né, tendo essa promoção, você vai ter 10% também dos lucros da conta de alocação. O que vocês acham, Cássio, Isael, Luiz? É algo que ajuda ou não? Sensacional, sensacional, Eu achei Perfeito, espetacular. cara. Eu achei fantástico porque você já vai estar ali participando do programa e já tendo o potencial de receber um valor 10% sobre 5.000. Então, o que você fizer, 10% sobre o lucro de 5.000. Então, é fantástico, já vai ter ali um gostinho e vai querer avançar logo para o Incubê, já começar ali com 40% dos 20.000. Então, já é fantástico para quem for começar. E é importante, né, Tiago, que é tanto para os novos quanto para quem já está no programa na fase semente durante o mês de agosto, não é isso? Exatamente. Então, são para todos os traders que já estão, né, são traders existentes ou novos no Axie Select, no estágio Seeds, tá? Lógico que se você estiver na incubação já é 40%, então Já isso é aqui não vale 40. para você está bem feliz com os 40% e pelo menos 10.000 na sua conta de alocação, né? Mas para quem está iniciando, galera, é uma forma muito mais, você não, lógico, não vai precisar depositar mais 500, vai ser um valor bem mais baixo que você vai precisar fazer talvez para entrar na fase de incubação, tá? Então realmente é algo bem bacana. Lembrando, né, que é uma promoção gratuita, já é automática, tá? Então você não precisa fazer nada além do que a gente já falou. E lembrando que você fechando o mês de agosto já em lucro, tá? Você será já pago no dia 1º de setembro esses lucros aí, esses 10% feito, tá? Lembrando que você não pode deixar nenhuma posição aberta de um mês para o outro, tá bom, galera? Você até pode, na verdade, né? Você Porém, não se é você pago, né? deixar, né, uma posição aberta de um mês para o outro, você não é pago, tá? Da sua conta de alocação, tá? Então sempre anote isso, tá bom? Mas uma grande promoção que tem aí, como eu disse, é um tempo perfeito para quem ainda não criou conta para criar. Já postei o link aqui no chat, tá, galera? Então, é algo para a gente falar aqui. É, Tô esquecendo de alguma coisa? Não? Lembrando que esses 10%, Tiagão, que a pessoa fizer,
pode chegar ao valor do que ela tem, do que ela fez como depósito inicial. Exato, Quer exato. dizer, é espetacular, espetacular. E Perfeito. meu Zoom aqui travou, galera. Meu Zoom travou. Trava só, a webcam travou mesmo. É. Minha webcam também? A webcam travou. O áudio está normal. É. A webcam só travou. Ô, Thiago, Hum, eu não sei se você já tá caminhando aí para o final, mas eu tinha feito uma relação aqui e tá. praticamente nós batemos aqui todos os itens que eu coloquei como as vantagens do programa Axelect, mas Uhum. alguns aqui eu ainda queria discorrer, queria tomar mais uns minutinhos aí para Claro, vamos lá. falar. E daí, galera, a gente não deu muita atenção nas perguntas em si, mas a gente vai fazer após o Cássio aí responder todas elas e daí já finalizar para hoje. Então, bacana. Olha, eu tinha elencado aqui, eu vou passar rapidamente 10 pontos, as 10 vantagens que eu, iniciando o Axelet, já tinha percebido. Então, nós já falamos aqui muito sobre não existir taxa de inscrição, e quando não existe a taxa de inscrição, você muda todo o formato, você muda todo o cenário, a gente já discorreu, já falou sobre isso aqui, depósito e saque via Pix, você gerencia o seu próprio capital, o Luiz falou sobre isso aí, uma vantagem fantástica. Agora, outra vantagem que eu anotei aqui, a gente bateu pouco nela, é atendimento rápido em português. Viu, pessoal? Isso eu falo porque eu precisei de atendimento e foi muito tranquilo o teu contato com o Thiago. Então, o Thiago está sediado em Londres, a corretora está sediada em Londres, mas o nosso contato ali com o Thiago em português. Então, precisou de um suporte, o Thiago está ali à disposição. E desde o primeiro momento, ele se colocou à disposição dentro do nosso grupo aberto, tirando dúvidas das pessoas ali dentro do grupo. Então, isso facilita demais. Eu coloquei isso aqui na lista. Então, atendimento rápido e em português. Outra vantagem, não existe tempo máximo em nenhum dos estágios. Eu acho que nós falamos isso aqui, né, em algum momento, a questão do tempo mínimo, mas não existe eliminação por tempo máximo. Então, pessoal, você pode ficar ali no estágio recebendo, esperando ali completar a sua pontuação ED, ou esperando você ter capital para poder fazer aporte. Parece que o Thiago teve problema, a gente vai seguindo, então, vou seguindo a lista aqui. Então, pessoal, não tem tempo máximo. Por que eu falo a questão do tempo máximo? Porque quem conhece desafio de mesa sabe que algumas, agora nem tanto, porque elas colocaram também, elas entenderam que essa questão do tempo era terrível, né? Porque a pessoa já tem a pressão de produzir lucro no mercado e ainda tinha a pressão do tempo. Então, você tem que produzir X percentual em tanto tempo, senão mesmo Ô sendo... Cassius, o ambiente já é desafiador, ainda o cara, né, Coloca uma faca colocado do tempo. sob pressão, né? Exatamente. Então você tinha um tempo mínimo, o que vai totalmente contra, né, da filosofia de você desenvolver um bom profissional, que é você Sim. colocar ali a faca do tempo para que ele possa, que ele trabalhe sob pressão. Então isso não existe, você tem ali tempo mínimo, que é um tempo de amadurecimento em cada fase, mas você não tem tempo máximo, então você pode ficar ali esperando para poder fazer aporte, esperando para melhorar a pontuação ED, desenvolvendo o seu trade, você não vai ser eliminado, não existe eliminação, na verdade não existe, né? Já viu que não existe eliminação, que é justamente o tópico 6, não existe eliminação definitiva. O que existe? Uma quarentena que a partir da fase de incubação, se você atingiu ali o rebaixamento, você vai ficar ali, vai pegar um gancho ali de 2 semanas esperando e depois você retorna. Então não existe eliminação definitiva. O portal, que eu elenquei aqui como item 7, o Thiago já mostrou aí ponto a ponto o portal, a gente já falou, eu sou fã do portal, faz parte aí do que a gente entendeu como a parte educacional do programa, o portal é a ferramenta que traz essas informações aí, aonde você precisa melhorar, aonde é seu ponto forte, o que você precisa reforçar. Então, vantagem número 7. Vantagem número 8, não existe restrições, eu falei sobre isso agora há pouco, salvo ali o Copy Trade e o HFT, então você pode ficar posicionado, salvo também a questão do final do mês, né, Thiago? Você lembrou que no fechamento do mês, para fins de pagamento, você não pode ter operações abertas e é perfeitamente compreensível porque a Sim, corretora precisa fechar o balanço ali para saber sim, se teve sim. lucro, se não teve, para poder pagar. Então, a questão das operações abertas, mas você não tem limitação de operacional. Então, alguém perguntou, posso operar sem stop? Não deve, mas pode. Por quê? Porque não é proibido. Então, em outros programas você tem uma série de restrições que dificultam o seu trade. Então, não existe, você é livre ali para desenvolver, desde que seja o seu trade, você pode desenvolver. Uma vantagem que pode parecer contraditória, que seria poder começar com baixo capital.
porque nós sabemos que hoje $500, principalmente comparado com a nossa moeda, com o nosso real, que está cada vez mais desvalorizado, não é um capital tão baixo, esses $500. Só que se você comparar com os valores que são pagos aí em desafios de mesa, o somatório desses valores, a recorrência em que a pessoa paga esses valores, e se você imaginar que esses $500, eles permanecem seus, eles são seus. O Thiago falou, pode sacar a qualquer momento, você teve uma dificuldade, teve alguma coisa para fazer, você pode fazer esse saque. Então, sim, eu posso dizer aqui que é um programa que você começa com baixo capital, que é um baixo capital, entre aspas, com valor financeiro em reais é um valor considerável, mas é o seu capital. Eu vejo muitas vezes as pessoas com dificuldade juntando dinheiro para poder participar de desafio de mesa. Sim, E aí, sim, chega ali na frente, ele não sabe nem como ele foi eliminado. Algumas vezes sim. acontece isso aí, não sabe nem que regra ele infringiu, mas ele recebe lá que o teste dele foi violado. Então, é uma vantagem que eu considero muito boa você começar ali com baixo capital e uma forma de você ir se alavancando. A sua conta pessoal, não digo nem a conta espelhada, a conta de alavancagem, mas você tem a sua conta de $500 ali e vai depositando para poder fazer o aporte para chegar na fase de incubação, você está fazendo ali a sua poupança, guardando o seu dinheiro e fazendo trade sobre ele. Então, possibilidade de iniciar. E a 10ª aqui, o Thiago falou lá no início, é a credibilidade de você estar numa corretora, e eu pesquisei aqui desde 2007, não é isso, Thiago? Desde 2007 no mercado. Então, a Axie, você tem aí as pessoas no mercado brasileiro, talvez as pessoas não tenham o conhecimento como conhecem outras corretoras, mas fora do Brasil, principalmente, a Axie é muito grande, ela está ali entre as top do mercado, tá, desde 2007. Então, essa aqui foi a lista, inclusive eu fiz. Se alguém aqui depois quiser, ponto a ponto desse aqui, procurar lá no nosso canal, e eu debati ponto a ponto desses 10 itens aqui, que eu falei rapidamente. Ó, agora eu acho que acabei já ganhando Israel aí no tempo de fala, já falei demais. Foi muito bem, Cassius. Foi muito. Eu não quis deixar você com essa medalha, eu tomei ela de você. Você foi muito bem, Eu falei, cara. deixa que eu não vou. Eu quis matar. Ai, galerinha, muito bom mesmo. Obrigadão. Vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Eu vou jogando algumas para vocês e eu só peço que vocês tentam responder aí entre 20 segundos cada uma. Um desafio aí para vocês, hein? A primeira eu vou responder aqui. Cárcio perguntou, vai ficar gravada essa live? Vai, tá? Vai ficar gravada e provavelmente eu vou postar no meu canal, que já vou mostrar para vocês quais são, qual é, e lá você vai conseguir assistir novamente, beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma. Ayrton perguntou, essa eu vou jogar pro Luiz, pode operar sem stop? Nessa não. Poder pode, né? Igual o Cassius falou, né? Poder até pode, mas a gente não indica, né? Poxa, eu queria que o Thiagão mandasse essa para mim, mas tudo bem, o Luiz mandou bem. Eu fui mais Israel. simpático, será? Luiz, você é um gentleman, meu amigo. É isso aí. Foi bem demais. Israel, o Carlos perguntou, gosto de fazer uma operação por semana, tem problema? Nenhum problema. Como o Cassius colocou, inclusive me superando. No tempo. Nenhum problema, nenhum problema. O Cassius mandou muito bem, nenhum problema. Cássius, Fernando perguntou, uma pergunta que surgiu. Agora pode retroceder a fase pelo Edge ou só no drawdown? Eu acho que foi até respondido, porque Foi. a pontuação ela é dinâmica. Então, assim, pode Sim. acontecer de você estar ali no acceleration, na incubação, e a sua pontuação regredir. Só que você vai permanecer, você não vai regredir de estágio, mas você vai permanecer naquele estágio em que você está. Se você já tiver o número de operações, tiver o lucro, tiver o saldo, você não avança para a fase seguinte, mas você fica recebendo naquela fase. Não, você não retrocede. A única forma de retroceder é se você bater ali o rebaixamento, e aí sim você pode ser convidado a voltar para uma fase anterior. Mas para fins de pontuação Edge, não. É aquilo que o Thiago falou, né? Você precisa da pontuação mínima para avançar. Para avançar, isso. Exatamente. Isso. O Lucas perguntou, Thiago, moro em Londres e uso o mesmo link para fazer o cadastro? Sim. Sim, pode usar o mesmo link, sem problemas. Renan perguntou, Israel, podemos abrir mais de uma conta?
Bom, você tem a sua conta, você tem o seu cadastro, lá dentro você pode abrir, dentro do seu próprio dashboard, você pode abrir outra conta, sem nenhum problema. Cássius, Thiago Sim. perguntou, então na prática pode iniciar com qualquer valor, correto? Só o programa de financiamento é que inicia a partir de 500 de saldo pessoal, correto? Correto se você quer iniciar na Axie Corretora. Você vai abrir sua conta, você vai fazer os seus trades, você já vai ter a sua pontuação. Para iniciar no Axie Select, aí sim você vai precisar do saldo mínimo ali de $500. Mas nada impede que a pessoa já abra a sua conta com um valor menor, isso na conta na Axie Corretora, a conta stand, e começa a fazer ali os trades dele e já vai buscando uma pontuação. Ele não vai estar dentro do programa Axie Select, mas ele pode iniciar com menos sim, e já a partir do momento que ele fizer o aporte e conseguir chegar no capital de $500, aí sim ele já começa automaticamente dentro da CID, se ele já tiver alcançado a pontuação mínima ali de 50. É isso, né, Thiago? Isso, perfeito. Thiago Lacerda também fez a mesma pergunta. Thiago Lacerda faz parte aí da FX Game junto com o Cassius. Obrigado, Thiago, pela presença. Obrigado pela mensagem também. Um forte abraço. O Carlos perguntou, Luiz, se eu não conseguir as 20 trades. Acho que ele quis dizer esses trades aqui. 20 trades por mês, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Você pode continuar até acumular os 23 para ter a pontuação Edge, né? Uhum, É porque isso é prazo mínimo, né? Não é prazo Prazo máximo. mínimo, Sim, exatamente. prazo mínimo. Então isso Sem pressão nenhuma. exato. É, Israel, o Fernando perguntou: a Axie tem lucro no operador? Ela ganha também nos spreads e comissões? Seria isso? Como qualquer corretora, né? Uhum. Como é que sobrevive, né? Como qualquer corretora. Agora, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Eu não vi diferenças de spread, de derrapagem, de comissão. Então, assim, achei bem tranquilo, bem razoável, bem condizente com o mercado. Sim, Porque sim. essa dúvida, ela surge mesmo. Poxa, então ela Uhum. deve ali meter a faca nos spreads, nas comissões. Não, tudo dentro do normal do que você vê sendo praticado no mercado, em outras Uma corretoras. pergunta que eu vi boa aí também se vocês quiserem até responder, perguntar a diferença da conta Standard e Pro, né? A conta standard você tem um spread um pouco mais largo, mas você não paga comissão. A conta Pro você tem um spread mais reduzido e paga uma pequena comissão. Tudo como o Cassius falou, dentro da realidade do mercado. Isso. Exatamente, correto. Existe algum capital mínimo para ter a conta Pro? Não. A Pro Standard é já oferecido já na hora ali, quando a pessoa começar o cadastro. Em outras palavras, Tiagão, Axie é uma mãe, né? Ai, ai, ai. Luiz, Manuel perguntou: eu já bati os 5%, porém ainda não apareceu nenhuma pontuação. O que deve ter acontecido? Mas que acho que está misturando aí, né? Os 5% seria, acho que ele deve estar falando da pontuação Edge. Então ele precisa bater 20 operações, né? Esse 5% é dentro quando ele já entra no semente, né? E aí ele precisa de 30 dias mínimo operando lá dentro e, lógico, bater essa meta para ir para o próximo estágio, né? Então eu acho que não é, eu acho que deve ter misturado, eu não sei. Eu Porque acho que ele deve ter feito poucas operações, já fez 5%, mas aí também ele acha que tem que fazer os isso 5% para pode conseguir a ser. pontuação Edge. Eu acho que é uma Sim. Ou mistura de talvez, várias ou coisas. talvez ele até fez 20 operações, mas no formato das operações não Boa. contou. Então pode ter Também. acontecido isso aí. Pode ser Exato. também, pode Contou ser. como uma operação só, ele fez um preço médio, ele fez um hedge, e aí E, Exatamente. Tiagão, para pessoa, até teve um monte de pergunta aí. Ou, desculpa, É, Luiz, ou Cassius, imagina. ele operou um determinado produto ativo que não faz parte do Axie Select. Também. Pode ser pode também, ser, pode pode ser. ser. Também. A galera até perguntou aí que tem muita gente com o gerente do Uruguai e tudo. Como é que a galera migra para você? Então, quando essa galera quiser fazer essa mudança de gerente, né, só envia um e-mail para esse gerente ou faça um contato com ele particular pedindo essa mudança, né, falando que Vamos encher o direct dele aí do você Instagram. veio, né, do Luiz ou do Israel ou do Cássius, tá? Legal. E ele Depois, se já puder deixar seu e-mail, o Instagram seu aí também para galera É isso. importante, alterar viu, isso. Tiagão?
Vou Porque fazer tem isso. muito aluno meu aí que pediu, que eu não sei por quê, porque eu tinha outro gerente, né, antes do Tiagão, que essa galera tá caindo no Uruguai. Isso, mas isso é algo que é tranquilo até de resolver. Beleza, Tem que ver o legal. que está no sistema, talvez ainda não foi atualizado e tal. É, Cassius, o Luiz perguntou, mas esse espelhamento vai ser baseado nos números de lotes que entrar na minha principal? Eu não entendi muita pergunta, mas foi isso que ele enviou. Na prática, sim, só que mantendo a proporção, né? Se você abrir uma posição na sua conta pessoal que ela representa ali, digamos, 1% do teu capital, estou dando um número redondo aqui, isso vai ser espelhado, vai representar os mesmos 1%, e então vai ser feito o ajuste de lote. Se você está alavancado em 10 vezes, então, se você abrir uma posição 0,01, vamos colocar assim, então vai espelhar na sua conta 0,1, 10 vezes o volume de lote ali. Exato. Cassius, o Diogo perguntou, tem drawdown diário? Não tem drawdown diário. Tem esse drawdown que é no início do estágio, que ele é calculado pelo saldo de quando você iniciar o estágio, e aí esse é o rebaixamento que você vai levar dentro daquele estágio. Então, nós demos o exemplo aqui dos $500 na fase semente. Então, iniciou com $500, teu rebaixamento de 10%, $50. Avançando na fase, você fez um lucro ali de $20, $30, então você já pode rebaixar até mais. Só que é o quê? É os 50 que você já poderia rebaixar mais aquele lucro que você fez. Então não tem esse drawdown, e talvez a pergunta dele seja pelo formato que é feito nas mesas, que você tem um rebaixamento máximo, né, total de, digamos ali, dá um exemplo de 10%, mas você tem um rebaixamento diário muitas vezes de 5%. Então esquece esse rebaixamento de 5%, não existe esse rebaixamento diário aqui no Axelect. O único rebaixamento que vai contar é o rebaixamento em relação ao saldo inicial de 10%. Não tem esse rebaixamento diário para te eliminar, digamos assim. Isso acontece lá quando você está disputando com a própria firma. Exato. Israel, o Lima perguntou, o que é tal de derrapagem? Derrapagem é quando você compra num preço X e a tua ordem vai parar num preço XY. Ponto final. Tomou. Isso não somente entrada, né? Isso pode ser também fechamento de Opa, operação, tudo. pode ser tudo. Dependendo do provedor, né, de liquidez que a sua corretora tem, meu amigo, é Vai doloroso, viu? derrapar, É Não é uma doloroso. experiência boa. É. Você compra em 11, mas na verdade a ordem apareceu lá em 32. Olha que delícia. E para terminar, galerinha, vou deixar essa para o Luiz. O Alexander perguntou: escutei que o MT5 se pode utilizar? Na verdade, eu acho que muitos alunos meus, inclusive, pedem o MT5, né? Mas você falou que setembro, né? Isso, Setembro a gente vai setembro. ter o MT5? E, ó, eu vou falar uma Mas, por coisa. enquanto é MT4, né? O Brasil vai ser o primeiro país a ter o acesso ao MT5. Só para vocês terem Caramba, legal, noção. legal. excelente. Nenhum outro país, e olha que tem nos países bem mais fortes que o Brasil, né? Canadá, por exemplo, é um deles, Reino Unido e tal. E mesmo assim, a Axie escolheu o Brasil para ser o primeiro país a receber essa opção. E aí, né, eles corrigindo alguns erros, né, que pode talvez acontecer ali no anúncio, né, e oferecimento e tudo. Após que eles veem, ok, Brasil está 100%, aí sim eles vão passar para o próximo país e assim vai, né, nesse sentido, tá? Bom, galera, eu acho que as perguntas são essas mesmo. Eu dei uma olhada aqui e se caso eu perdi alguma pergunta, eu peço perdão, é porque realmente tem bastante comentários bem legais, inclusive. Muito obrigado. Muitas delas a gente já Muito bom. respondeu durante a live e tudo mais. Perguntaram se vai ficar gravada a live, eu vi essa pergunta aparecer, então já talvez alguém. Sim. Então, como a gente falou um pouquinho antes, a live é sim gravada, vai ser postada no meu canal. Eu já ofereci ao Luiz e ao Cássius a gravação, então se eles quiserem postar no canal deles, eles também vão estar disponíveis a fazer isso, tá? E aí vocês só ficarem de olho, beleza? Bora, vamos lá então.